Alô, alô, sejam muito bem-vindos, muito boa noite a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. É domingão de chuva aqui na cidade de São Paulo, estamos com a sua permissão, invadindo a sua casa, invadindo o seu lar, sempre com muito carinho e muita informação com o timaço do Mesa Redonda, para falarmos desta rodada empolgante que terminou agora lá na Arena em Itaquera, Corinthians 1, Santos 1. Um finalzinho dramático, pênalti polêmico em cima do Soteldo no final do jogo. Corinthians vinha ganhando por 1-0, pênalti para o Santos já nos acréscimos. O Peixe empatou, vai ter muita polêmica. Nós estamos ao vivo lá em Itaquera com o José Paes, com o Thiago Salazar, todo o nosso time e a nossa bancada aqui na Avenida Paulista 900 para falarmos muito deste empate entre Corinthians e Santos. Corinthians se vence, dá uma escapada legal da zona de rebaixamento. Estava vencendo, não conseguiu, o Santos empatou e o bolo continua lá embaixo. Dois gigantes do futebol paulista, muito próximos ali à zona de rebaixamento. Tem também o Palmeiras, o Palmeiras do Abel Ferreira, agora esquema com 3 zagueiros, o Veiga um pouquinho mais à frente. O Palmeiras bateu o Bahia ontem, bateu o Bahia do Rogério Ceni no Allianz Parque, 1-0 gol do Veiga numa nova função. A gente vai debater muito isso aqui e queremos saber do Abel e de você que está em casa e da nossa bancada, se ainda dá para o Palmeiras ser campeão. Nós vamos acompanhar a tabela, o Botafogo que está jogando neste momento com o Cuiabá. O São Paulo continua sem vencer fora de casa, mas o Marcelo Bacejo disse que pela circunstância, empatar com o Furacão lá na Arena da Baixada não é um mau resultado. O Rames Rodrigues, que vinha ganhando oportunidades, a gente esperava que ia dar uma sequência, foi sacado pelo técnico Dorival Júnior, colocou o bumbum no banco e a gente vai discutir muito sobre esse São Paulo que não vence fora e, querendo ou não está tão distante da zona do rebaixamento não. É o tricolor. Enfim, muita coisa pra gente falar. E o Fortaleza, hein, gente? Alô, pessoal do Fortaleza. Fortaleza acabou empatando com a LDU ontem lá em Maldonado, no Uruguai, na disputa pelos pênaltis, teve a oportunidade de liquidar o jogo, não fez. A LDU é campeã da Copa Sul-Americana. E claro, para incrementar o nosso time, que está lá em Itaquera, aqui na nossa bancada com o nosso time, convidados mais que especiais. Vamos começar apresentando o primeiro. São todos da casa, já vou dizendo, mas são todos fera. Qual é o nosso primeiro convidado, hein, Chile? Boa noite. Ele é um dos repórteres esportivos mais famosos da TV brasileira. Luiz Roberto Serrano Ceará, o nosso amigo Luiz Ceará, ganhou notoriedade na televisão brazuca trabalhando no SBT e na TV Bandeirantes. Foram várias as Copas do Mundo e várias as Olimpíadas que contaram com a presença do Ceará, que ainda tem no currículo uma passagem pela Rede TV. Hoje, o queridão Luiz Ceará tá com uma produtora de filmes e de conteúdo digital. Seja bem-vindo ao Mesa, Ceará! A casa é tua! Aê, Ceará! Esse é o espírito, a casa é sua, você criou o juízo, agora produtor, é outro nível, né? Criou o juízo, nos deixou aqui e vem às vezes nos fazer uma visita e claro, e a gente fica muito feliz, meu irmão. Obrigado pela presença, Ceará. Eu também fico muito feliz pelo convite, né? Por ver amigos, né? Caras com quem eu trabalhei, me entrevistei, que desse lado aqui tem um negócio assustador, né? Tava olhando o cara falando de título, o cara fez gol de título mundial. É isso aí. Não é simples não, né? Olha aqui ao meu lado, a gente tava falando agora das partidas dos jogadores, né? Que fazem times, o seu jogou também hoje, Miller. Então é um negócio que eu fico com uma saudade às vezes, muito, eu trabalho muito também por causa da produtora, mas eu fico com saudade, então quando vocês me convidam eu venho com para mim é uma honra. Especificamente, o que você faz com a produtora, qual que é o seu trabalho, é o agronegócio, como é que é? Agronegócio e conteúdo digital. Né? A gente trabalha com as empresas, com o pessoal do agronegócio, a gente faz filme, grava no campo, né? E tem um programa que a gente faz o conteúdo também, que é um programa de agronegócio de uma empresa gigante, que é a maior do país no agronegócio, não vou dizer nome, essas coisas não precisa, mas eles são os maiores e a gente faz conteúdo para eles. Então a produtora temos uma sede lá em Campinas, é uma casa que eu tinha, virou produtora, estúdio e tal, tudo como se tem que fazer num lugar sério de televisão.
Conteúdo digital, moderno nosso Ceará. Isso e com o burrinho na sombra. Isso é o que vou falar. manda Agora hoje. está com o burrinho na sombra. Em casa, né? Acabou aquela cascata toda de CT, aquela... Agora quem trabalha mesmo, na verdade, né? Você fala, pô, mas você está trabalhando? Não, menos que isso. É claro. Quem trabalha é o João que está ali. Grande que é meu João. filho, meu sócio, e a Rafa, que é sócia Rafa também. obrigado pela Eles presença aqui trabalham, eu simplesmente... Eu sou... Você contribui com o talento, Não, Ceará. os caras chamam... ganha dinheiro, né? Tem um nome bonito para isso, chama-se CEO. CEO. E eu falo assim, ó, senhor, não senhor. Esse é Ceará, Aí, gente, é uma fera, já grandes coberturas fiz com o Ceará, muito legal, é de uma resenha sensacional. Não acaba a nossa resenha. Não acaba, não acaba, e por isso o Ceará está sempre voltando aqui. E quem vem pela primeira vez aqui no Mesa Redonda, já no meu comando também, tá comigo lá na Rádio Transcontinental. Esse é fera, jogador de... Peraí, não vou dar spoiler não, vai, vamos lá, na tela, Chile. Brasileiro polonês! Pois é assim que a gente pode definir um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. O Roger Guerreiro foi lateral esquerdo com passagens importantes por grandes clubes do mundo, como Corinthians e Flamengo, mas foi no Legia Varsóvia da Polônia que o Roger brilhou intensamente. Conta essa história aí da tua naturalização pra gente, jogador! Seja bem-vindo! Powodzenia dla polskiej reprezentacji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Como é que é? Isso. Que que legal, Roger, que legal. Qual foi a mensagem aí no final? Boa noite e obrigado pela sua presença aqui, Roger. Eu que agradeço o convite, depois de 20 anos praticamente, né, que eu estive no Mesa Redonda pela última vez, tá voltando, é sempre um prazer, acompanho sempre o programa, então agradeço o convite e é só chamar que a gente vai estar vindo aí. A mensagem do vídeo lá eu mandei, teve um jogo pela seleção polonesa e através do meu Instagram eu mandei uma boa sorte para a seleção, agradeci e dei tchau no final. Do widzenia, tchau. Para quem não sabe, só o seu currículo, já vestiu a camisa da seleção polonesa, se naturalizou, como é que foi esse processo? Deu uma rápida relembrada pra gente, Roger? Eu iniciei a minha trajetória no São Caetano, depois passei por Corinthians, Flamengo, fui emprestado para o Celta de Vigo da Espanha, voltei para o Juventude e do Juventude fui para o Legia Varsóvia e permaneci lá por 4 anos. Depois de meu segundo ano na Polônia surgiu o convite para naturalização. Normalmente no país você tem que estar morando 5 anos para depois dar entrada no processo. No meu caso foi um pedido específico do treinador na época, o Léo Berhacker, que era o treinador da seleção polonesa, e ele pediu pro presidente do país me naturalizar para eu jogar a Eurocopa. O técnico da seleção pediu pro presidente do país... Isso, para me naturalizar, para dar tempo de eu jogar a Eurocopa. A Polônia tinha acabado de se classificar para sua primeira Eurocopa da história, né, para a fase de grupos. Então, foi um processo muito rápido, em 3 meses lá. Foi o primeiro-ministro que assinou meu passaporte para poder viabilizar mais rápido. E aí, em abril, dia 17 de abril, eu recebi a naturalização, depois fizeram o passaporte. Aí, em junho de 2008, eu estava jogando a Eurocopa. Joguei 2 amistosos antes, preparatórios, depois joguei a Eurocopa e toda a eliminatória para a Copa do Mundo de 2010. Ao total foram 26 jogos, 4 gols, 8 assistências pela seleção da Polônia. Que legal. Bem-vindo, então, o Roger aqui. Eu tenho o Miller, boa noite. Tenho o Silvestre, boa noite. Tenho o Zé Paz com a coletiva do Marcelo Fernandes. Ao vivo, terminou em Itaquera, Corinthians 1, Santos 1. Vamos para Itaquera com o José Paz e aí a gente continua depois na apresentação da galera. Quando tem jogo ao vivo, é essa loucura aqui. Vamos prioridade com a reportagem José Paz, direto de Itaquera. Pois não, Zé? É isso, Garrafa. Estamos ao vivo aqui numa das salas de coletiva da Neoquímica Arena com Marcelo Fernandes. Vamos com ele. Nós tivemos fôlego, mudamos de novo a equipe um 4-3-3. Voltamos a fazer um 4-3-3 só com 3 no meio e abrimos o Mendonça, chamei o Soteldo na beira do campo para falar para ele que ia fazer a troca, ele, se ele fazia o 10 pelo cansaço físico do grupo faria. E colocamos o Mendonça na esquerda, o Max na direita, o Furk novo também no ataque. Acho que de grande valia, o importante é que essa molecada tá fazendo de tudo e não tem nenhum tipo de vaidade, tem muita simplicidade e muita vontade de ajudar o clube. E isso é o mais importante. Todos que estão entrando estão dando conta do recado e foi mais um ponto importantíssimo na nossa luta, que a gente vai até o final, como eu falei, para essa torcida, que vai lutar até o fim, fazer do possível e impossível que a gente puder.
Oi, Marcelo, boa noite. A gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda com a tua presença. Prazer enorme falar contigo. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o pênalti. Qual foi a tua visão? Está dando muita polêmica em relação ao pênalti no Soteldo. E uma segunda, se você me permite, você trabalha com um número aí que você acredita que o Santos precisa atingir para não ser rebaixado para a segunda divisão? Primeiramente, eu não faço conta de número nenhum. A gente tem jogo a jogo, a gente já tem a gente não faz projeção. A gente vai de jogo a jogo, temos agora 8 rodadas. E o próximo adversário é o Flamengo. A gente não faz qualquer tipo de projeção. A gente sabe que às vezes é um número, às vezes é outro, a gente não tem que pensar. Tudo que a gente precisa fazer está em nossas mãos, não dependemos de nada. Entendeu? Então a gente vai atrás disso. Quanto ao pênalti, não tem dúvida nenhuma. Pegou o pé do Soteldo, o pé dele foi até para o lado. Eu queria aproveitar a sua pergunta e perguntar por que não saiu na tela do estádio o lance do primeiro gol nosso que foi irregular, que dizem que foi irregular. Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo. E hoje não passou no telão. O quarto árbitro me falou que iria passar na sequência e estou até agora esperando. Não passou no campo. A regra é que se passe no telão do estádio para se ter a certeza daquilo que foi cometido. Como foi o pênalti, foi marcado e muito bem marcado porque foi pênalti. Marcelo, aqui na frente, tudo bem? O segundo tempo talvez tenha te mostrado que o Santos poderia ter jogado um pouco mais no primeiro, né? Sim. Se você lamenta isso, porque... não sei se você concorda comigo, mas acho que o time no primeiro tempo abdicou um pouco da bola, né? Rifou um pouco demais. Você acha que foi uma questão tática? Você acha que foi uma questão dos jogadores também não quererem se abrir muito para dar espaço para o Corinthians? O que você analisa desse Não, eu concordo com você. Assim, não é que nós abdicamos, mas a equipe tentou. É que a gente estudou tanto, a gente viu que não tinha tempo para treinar. Então foi mais nos vídeos e armar aquilo que seria o mais importante. Pelo que o Corinthians constrói por dentro, com grandes jogadores como Renato, Juliano, próprio Fausto. Então a gente teria um número maior. Só que com as descidas, hora do Fagner, tinha hora que ficava 2-1 com o Dodô. Realmente ficou muito difícil para a gente ali. Eu acho sim, quando nós tivemos a bola, nós tivemos um pouco de ansiedade e não colocamos ela no chão. Muitas vezes saímos dando chutão e não tinha necessidade de sair jogando. Primeiro tempo não foi aquilo que a gente esperava, sou consciente disso. A gente pensou numa coisa e deu completamente outra, mas soubemos segurar, ir para o intervalo e depois tentar corrigir. O segundo tempo sim já agradou mais, a equipe foi de igual para igual. Continuou sofrendo alguns lances do Corinthians, mas também soube trabalhar no nosso setor ofensivo para que também o Corinthians fosse um pouco agredido. Marcelo, boa noite. Aí em cima da pergunta do Bruno, por que essa mudança tão assim radical? O Santos terminou o primeiro tempo sem uma finalização. No segundo tempo o Corinthians deu 2 finalizações, uma foi o gol, o Santos terminou com 8. Foi uma mudança bem significativa. E eu gostaria que você falasse também da entrada dos 3 atacantes que mudaram o jogo, pelo menos na minha opinião. Tanto o Pucci, que segura bem a bola, o Silveira, que entrou bem do lado direito, e o Mendonça, que deu uma ajuda ali pelo lado esquerdo com o Soteldo, e no lance do pênalti a tabela saiu, e a frieza dele de bater o pênalti com segurança no meio do gol. E achei até bacana também, o Soteldo deu a bola para ele fazer a cobrança. Assim, Ademir, é engraçado, né? Você pensa porque assim, a questão do 3 zagueiro, no começo de tudo, encaixava em tudo aquilo que a gente jogava contra os times, entendeu? E hoje o Yuri joga realmente muito sozinho lá na frente. Então, às vezes, ele sai e não teria necessidade de gastar um jogador lá. E você vê, e não deu certo no primeiro tempo, entre aspas, a equipe não soube marcar, principalmente a nossa segunda linha de 4. Foi ali que foi o problema, com o Fagner e com o Fábio. E nós mudamos a equipe para a entrada dos 3 velocistas na frente, né, com o Soteldo fazendo um 10, e ao mesmo tempo, sem os 3 zagueiros, nós fizemos um bom segundo tempo. Então, quer dizer, não foi a questão dos 3 zagueiros, foi a questão da gente acertar do meio para frente, entendeu? Não que quem saiu não deu conta, muito pelo contrário, a equipe... Então, voltamos com a mesma equipe, a equipe se portou bem, depois foi questão de troca, mesmo que a gente veio de um jogo, fez 48 horas ontem à noite, entendeu? E viemos com um jogo muito pegado, onde a equipe correu muito contra o Curitiba. E as trocas com certeza seriam necessárias, e foram, e quem entrou foi muito bem. Mas aqueles que viraram o segundo tempo também deram conta do recado, e mudamos o retrospecto do primeiro tempo muito ruim. Nosso time tem por característica finalizar bastante. Isso é determinado. Finalizar, acabar a jogada para que a gente conclua. Se não der certo, a gente arma o time de novo esperando o adversário. A proposta também no primeiro tempo, que eu vejo que foi um pouquinho ruim para nós, que quando nós jogamos com 3 zagueiros, no tiro de meta, nós deslocava o Joaquim para frente, recuava o Braga, e ele era esse cara que dava casquinha. Hoje nós não tínhamos esse cara alto. Eu não iria tirar o Joaquim da linha de 4, seria muito arriscado. Então a gente, mesmo assim, tentou com o Marcos Leonardo e com o Soteldo. Algumas vezes deu certo, outras não. Adiantamos o Braga um pouquinho. O Braga não é um grande cabeceador, mas tem uma altura boa, pelo menos para atrapalhar.
E essa foi a nossa projeção humilde de saber o que a gente precisa fazer. Vim aqui em Itaquera, uma grande equipe e conquistamos um grande resultado. Boa noite, Marcelo. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Marcelo, eu quero perguntar sobre 2 jogadores. Primeiro, sobre o Marcos Leonardo. Foi informado que no dia de ontem ele sentiu algumas dores no joelho, não teria participado do treinamento de ontem e hoje ele foi titular. Ele teria jogado no sacrifício ou o problema que teve no dia de ontem foi totalmente recuperado? Não só ele não treinou, como ninguém treinou. Nós só posicionamos um 10-0 lá, sem nem movimentação teve no campo. Ele realmente teve uma contusão no jogo com o Curitiba, que inchou o joelho na parte de baixo, e quando você estica muito a perna, dá aquela dor embaixo do joelho. Não é nada ligamentar, fizeram exame e tudo, não tem nada. E ele fez o tratamento normal e hoje, antes da gente vir para o estádio, foi feito uma checagem nele mais direta e ele se sentiu super bem para jogar e teve uma grande participação. Mas não teve nada de sacrifício, nada disso, entendeu? Ele jogou porque ele estava em todas as condições, porque a gente não pode também colocar alguém de sacrifício, que a gente tem mais 8 finais pela frente. Hoje o Baço já estourou o posterior. Então, quer dizer, a gente agora tem que pensar bastante, fazer o que é de melhor para a gente ir para o Rio de Janeiro e não ter ninguém no sacrifício, não. Alguém que sentir alguma dorzinha, alguma coisa, a gente vai segurar, porque a gente tem 8 finais pela frente. Marcelo, esse primeiro tempo serve como lição do Santos para não sofrer, como sofreu hoje, ter essas dificuldades no primeiro tempo contra o Flamengo, e eu gostaria que você já projetasse também o Flamengo, que é um adversário dificílil e que ainda vislumbra a busca pelo título, e o Santos aí tentando escapar dessa zona mais baixa. É assim, né? Realmente, o primeiro tempo a gente não gostou, não era isso que a gente tinha programado. A gente tinha programado uma equipe que jogasse mais, até por ter o setor de meio de campo com mais jogadores. Essa foi a realidade que nós esperávamos. E teve precipitação, principalmente no primeiro passe, quando sai da zaga até dos volantes, um pouco de ansiedade. E essa bola não chegou limpa no pé do Lima, do Jean, entendeu? Até do próprio Rodrigo. E fomos muito a bola. Até porque estávamos um pouco atrapalhados na marcação. Seguramos o primeiro tempo, conseguimos o primeiro tempo segurar essa partida, que realmente não foi boa para nós. No segundo conseguimos acertar e a equipe foi normal, evolução normal, né? Assim, sabendo sofrer, mas também atacando e incomodando o adversário. Acho que isso é o mais importante. Quanto ao Flamengo, é uma grande equipe, como é o Corinthians, como é o Curitiba, qualquer outra equipe. Vamos trabalhar, descansar bastante, que é o mais importante, que o fardo está muito pesado, realmente. Jogo do Curitiba, menos 48 horas ontem à noite, como eu falei, e hoje o campo pesado de novo. Realmente a gente tem que segurar bastante, se cuidar, fazer tudo que tem que ser feito. Amanhã nós já viajamos para Brasília, para fazer tudo direito lá, chegar com 2 dias de antecedência para um jogo difícil. Mas o Santos tem todas as condições de fazer um grande jogo, conseguir outro grande resultado. Legal, tá aí o Zé Paz lá com o Marcelo Fernandes, agora tem o Flamengo pela frente. Daqui a pouco a entrevista do Mano Menezes. Deixa eu ver como é que tá o lado do Corinthians, porque é uma reclamação muito grande. A gente vai mostrar para você o lance polêmico que decretou o empate a favor do Santos. O Corinthians vencia por 1-0 nos acréscimos, um lance polêmico, pênalti no Soteldo, pro Marcelo Fernandes, pênalti. A gente vai saber do lado do Corinthians. O pessoal do Corinthians não tá nada satisfeito com isso. O Salazar tá na zona mista e também aguardando o técnico do Corinthians. Boa noite, Thiago Salazar. O pessoal do Corinthians aí reclamando muito do pênalti marcado. Salazar. Boa noite, Garrafa. Para você, para todo mundo que está acompanhando esse Mesa Redonda especial, a gente está aqui na zona mista esperando os jogadores do Corinthians. O Fausto Vera foi o único que passou por aqui até agora, não falou aqui com o pessoal das televisões, falou ali rapidamente com o pessoal de rádio, de imprensa escrita e foi embora. Aliás, já fica a informação, o Corinthians na quarta-feira pega o Atlético Paranaense de novo aqui na Neoquímica Arena e o Fausto Vera está suspenso, não vai poder participar. Além dele, Fábio Santos. Fausto Vera e Fábio Santos suspensos, então, da próxima partida contra o Furacão. Vou pedir para o nosso Thiagão Dantas mostrar para vocês aqui, ó, toda a imprensa posicionada, o pessoal daqui da Zona Mista esperando os jogadores do Corinthians e também do Santos, claro que vão passar, a gente ainda não sabe se vão passar por aqui, lá por trás, mas a gente está aguardando para ver o que eles têm a dizer, principalmente sobre esse lance de pênalti. Aqui, conversando com a nossa galera da imprensa, me parece que ninguém concordou com a decisão do Daronco, mas se você quiser, daqui a pouquinho eu posso ouvir a galera ali, viu? Salazar, a gente vai mostrar o lance aqui, a gente já mostrou, vamos mostrar em detalhes, que era a opinião da bancada. Tem o boa noite do mestre, o Bacégio também. Mas dá uma rápida passada no pessoal na zona mista aí, pra gente sentir se foi pênalti ou não foi pênalti. O pessoal que tava com a visão do estádio. Daqui a pouco a gente vem com a imagem aqui. O Chile já pode, inclusive, ir colocando também a possibilidade. Se só setorista do Corinthians, aí vai distorcer. Não tem nada disso.
Vamos ver. A posição aí da galera nesse momento aí, Salazar, por favor. Vamos ver aqui, Pri. Levanta aqui para mim, por favor. Vamos lá, Garrafa. Ó, eu tô com a Priscila Senhorães aqui Ah, não pode, desculpa, ela não pode. O pessoal aqui... Garrafa, eu vou fazer o seguinte, o pessoal entrou ao vivo aqui agora. Dá um tempo, vou passar a bola para vocês aí no estúdio e eu vou ali no pessoal para ouvi-los sobre esse lance aí. Beleza, a gente tem o lance então, Chile, enquanto não tem ninguém na zona mista do Corinthians. Vamos colocar o lance para a nossa mesa aqui também observar. Eu já vou dar a enquete e prêmios com o Bacégio. Boa noite do mestre. Só observando aí o lance, ó. É o Soteldo e o Gil. Ó, o Soteldo vai. Não é o Gil, não. É o Bruno. É o Bruno Mendes. É isso. Ó. Eu já vi por todos os ângulos aí. Por um ângulo eu acho que é, por outro não. Ó. Esse por trás dá a impressão de pênalti. Agora, pela frente, deixa eu ver. Não, ele pisa no chão e me parece o Soteldo. Aí o Daronco é chamado no VAR e dá o pênalti. Tá certo? Continua com o lance na tela. Boa noite, Bacégio, enquete e prêmios. E já dê sua opinião se você acha que foi pênalti ou não. Vamos lá, boa noite, Garrafa. Vou começar então dando minha opinião sobre o pênalti. Lance difícil, duvidoso, mas na minha opinião não foi pênalti. Eu acho que o pé do Bruno Mendes, ele pisa no gramado antes do contato com o Soteldo. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre os presentes. Para quem está acompanhando a Mesa Redonda de hoje, o polêmico programa de hoje, com tudo que aconteceu no empate entre Corinthians e Santos, teve também um 1-1 do São Paulo com o Atlético Paranaense, vitória do Palmeiras ontem. Você que está nos acompanhando aí de casa, pode ganhar presentes super especiais do Mesa Redonda. E olha só o que nós temos para nossa audiência hoje. Vamos começar com o kit da Cirúrgica Cinete, que apoia o Clube Juventus da Moca e tá dando pra gente esse lindo kit da categoria de base Sub-17, que disputará a Taça São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O kit vem com uma camisa masculina tamanho G, uma camisa feminina tamanho G, em homenagem ao Outubro Rosa, um boné da Altec Sports, além do kit Cinete, com gel de arnica, bolsa térmica, luva esporte e também tornozeleira. O segundo presente é uma camisa da Rádio Gazeta, tamanho G, mais uma bola da Topper, um presente em parceria com a loja Gold Placa, lá de Santo André. Temos também uma camisa do Santos, tamanho M, em parceria com a RM Multimarcas. E para fechar, uma camisa do Botafogo, tamanho G, um presente, um agradecimento especial lá para os nossos amigos da Reebok. Mas Marcelo, como que eu faço para ganhar um desses presentes? Muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda, lá no Twitter. Traga sua opinião, foi pênalti, não foi? Traga sua dúvida para os nossos comentaristas debaterem aqui no programa. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote lá na enquete do site, que é a seguinte: a torcida do Palmeiras ainda pode sonhar com o título do Brasileirão? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações. Nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para ganhar um desses presentes, tá certo? É isso, Garrafa. Perfeito. O Mano Menezes está falando, tá? Uma loucura. O presidente do Ilho vai conversar, parece que na zona mista. Vamos então com o Mano Menezes. Assim que tivermos o do Ilho, o Salazar já chama. Então vamos com o técnico do Corinthians e aí na sequência a gente vai discutir esse lance polêmico aí. Mano Menezes. Era exatamente para que isso não acontecesse mais. Deixa triste a gente, porque são 2 pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas questões. Nós tivemos 2 lances também fora do normal. Salazar chamando, presidente do Corinthians com Thiago Salazar. Vamos lá. Vamos lá, Garrafa, estamos ao vivo agora aqui. O presidente do Ilho apareceu aqui para conversar com a gente. Duílio, não tenho nenhuma dúvida que você quer falar sobre o lance do pênalti, né? Por favor. Todo mundo viu, né, Salazar? Infelizmente, um jogo importante nesse momento do campeonato. Não é choradeira, a gente está aqui mais uma vez para reclamar de um erro claro de arbitragem. Já tivemos a favor do Corinthians também. Não pode acontecer num momento desse, com o VAR, com a imagem. Já acho um absurdo o VAR chamar, né, o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Então acho que isso não pode acontecer, é um absurdo. Espero que a CBF tome as providências necessárias, que não vejo muitas também,
mas que não aconteça mais, né, com nenhum clube. A gente está vendo todo dia dirigentes se manifestando, a gente não gostaria de estar aqui, não é choro, não é nada, mas isso é um absurdo, não pode acontecer, e nós vamos fazer os ofícios, reclamar, tudo que a gente pode fazer, e ir lá pessoalmente também, porque isso é um erro importante num momento importante e muito, muito errado, né? Muito erro, muito claro, muito nítido. De que maneira isso repercutiu dentro do vestiário? Assim, você sentiu uma indignação muito grande dos jogadores, conversou com o Bruno Mendes, Mano Menezes, se você puder relatar pra gente como é que foi lá dentro? Tá todo mundo indignado, né? Acho que essa é a palavra certa, né? Porque é um absurdo, a gente vem lutando aí para que a gente tenha uma melhor condição no campeonato. Lógico, temos nossa responsabilidade, não fizemos bons jogos, agora hoje fizemos um grande jogo, aos 40 e, sei lá, 50 minutos, não sei quantos, ele inventa um pênalti, então é um absurdo. Obrigado, gente. Obrigado. Tá aí Osmar Garrafa, Duílio Monteiro Alves, relatando pra gente. Todo mundo muito revoltado. Você tinha me perguntado aqui. Todo mundo, então, agora dá pra dizer, inclusive com entrevista do presidente Duílio Monteiro Alves, todo mundo muito revoltado com esse pênalti marcado pro Santos já aos 51 minutos do segundo tempo. Garrafa. Beleza, Salazar, obrigado. Vamos voltar com o Mano Menezes. E aí a gente vem para definitivamente discutir na bancada. Deixa o lance na tela, Chile. O lance polêmico, o Mano Menezes falando. Com esse time seria reaproximar os jogadores, né? Fazer os jogadores jogarem um pouco mais junto, trocar passes mais curtos. A gente está viu hoje, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, isso acontecer. Queria ampliar um pouquinho a conversa sobre essa questão em específico, para saber o quanto você acha que até que ponto esse é um trabalho de treinamento, de planificação, e o quanto ele é um trabalho de intuição dentro de campo, porque tem muito esse debate hoje no futebol, né, do quanto você tem que ensaiar ao máximo, minuciosamente as jogadas, e o quanto deve ser liberdade para a intuição do jogador falar. Como é que você tem trabalhado essas aproximações no que dá para planificar, projetar, preparar anteriormente, e no que é intuição do jogador ali na hora do jogo? Obrigado. Bom, a questão é que o futebol ficou bem complexo de ser jogado, e se a gente não tiver uma ideia do que você quer fazer, é muito difícil jogar futebol. Principalmente esses jogadores de alto nível que têm e que já passaram por vários lugares, já tiveram trabalho, precisam dessa organização e ideia de jogo, porque eles sofrem muito quando não têm ideia, porque aí o jogo passa a ser muito aleatório, passa a ser um jogo muito disputado fisicamente, que é tudo que eles não têm, né? Eles têm condição técnica de sobra. Então o que a gente fez foi isso, foi dar uma ideia de como nós queríamos nos organizar como equipe dentro do campo, e esse nível de atuação que já aconteceu em Cuiabá, passou meio batido, porque o pessoal quis valorizar um pouco o volume de jogo do Cuiabá. A gente já fez coisas bem interessantes lá, da construção de jogada nossa de trás. Não tivemos o mesmo volume de chegada, porque lá é uma outra situação, é um outro gramado, o adversário também tem as suas qualidades como mandante, o clima é quente, então aqui as coisas hoje funcionaram. Uma ideia muito parecida do que nós fizemos lá. Ó, tá uma confusão lá no Corinthians, o Mano falando agora um pouco mais especificamente do jogo, da situação do Corinthians. O Salazar tá na zona mista se movimentando, presidente do Corinthians já falou, o pessoal tá reclamando do pênalti no Soteldo. Eu quero, daqui a pouquinho, a bancada vai opinar, você em casa já vai hashtag mesa redonda, mas o Salazar tá com o Alessandro lá na zona mista, né? A diretoria do Corinthians ainda se manifestando, Salazar. É isso, Garrafa. Agora é o Alessandro Nunes, aqui, gerente de futebol do Corinthians, que foi jogador de futebol também, já passou muitas vezes por esse lance. Como é que você enxergou o lance do Bruno Mendes com o Soteldo, Alessandro? É um absurdo, né? Um absurdo um árbitro experiente como o Daronco, depois de analisar o vídeo, marcar um pênalti como aquele. Está muito claro que a perna do Bruno está ao chão e o Soteldo pisa no pé dele e depois... infelizmente ele conseguiu ver um pênalti num lance absurdo como esse. A gente fica muito triste, né? De uma forma geral. Hoje foi o Corinthians, próxima rodada pode ser um outro clube, né? E a gente esperando sempre que todos possam apoiar um pouco mais a comissão de arbitragem, os próprios árbitros, que a gente sabe que sim, são pressionados em jogos, mas são erros assim que a gente tenta encontrar, né, algo que justifique. Infelizmente não dá, me desculpa, é vergonhoso. Vergonhoso hoje para o Corinthians. E a gente fica na torcida para que não seja vergonhoso para outros clubes aí nas futuras rodadas do Campeonato Brasileiro, já que a fase é tão decisiva.
né? Então, um árbitro experiente como esse não pode marcar um pênalti tão ridículo como foi hoje do Bruno Mendes. Alessandro, e o que dá para fazer? Até para você explicar para o nosso torcedor, telespectador, o que dá para fazer numa situação dessa, vir aqui ao microfone e relatar, eu acho que é importante, claro, mas o que dá para fazer na parte prática depois de um lance desse, que vocês, claro, estão discordando do pênalti? Eu acho que a primeira medida que eu acho que talvez, não tenho certeza, a CBF, Comissão de Arbitragem, já deveria ter adotado isso há muito tempo, mas não sei por que blinda, né? Por que o árbitro, por exemplo, não poderia passar aqui por todos vocês, né, e explicar o porquê que ele marcou, aonde ele viu o pênalti, o que levou ele a marcar o pênalti, né, do que ele viu na imagem que todos nós ainda não conseguimos ver. Né? Então o árbitro sai daqui, vai para casa dele, entra na escala de arbitragem da próxima rodada, esse lance fica para trás, vem um novo erro. Então eu acho que ele poderia ter o direito, e para o torcedor ia ser muito importante, dele vir aqui falar, se expressar, para que a gente pudesse também entender qual foi a análise dele. Mas já começa que a gente não escuta o árbitro. Aí a gente fica esperando agora a comissão de arbitragem analisar eles lá, olhando repetidamente a imagem, o vídeo, diversas vezes. E a gente também não quer nenhuma resposta técnica. Se for para dar uma resposta técnica do lance, é melhor nem falar. A gente quer uma resposta objetiva, clara. Foi, não foi, por isso ou por aquilo. Né? Então fica todo mundo aí olhando, né, para o que vai acontecer. Mas a gente vai cobrar a CBF, a comissão de arbitragem, nós vamos até a CBF. A gente não quer que isso ocorra com o Corinthians e com ninguém. A gente quer que o futebol seja justo e hoje foi injusto. O Corinthians hoje fica a 5 pontos acima da zona do rebaixamento, ainda não está livre, a situação já foi mais perigosa. Enfim, na sua opinião, que esteve à frente do departamento todo esse tempo, ao lado do Duílio, boa parte também com o Roberto de Andrade, por que o Corinthians chega aí a 8, 9 jogos do fim da temporada nessa situação, Alessandro? Por uma medida bastante clara, né? As diversas trocas de treinador, já assumimos isso, o presidente logo depois da eliminação da Sul-Americana. Você não tem a dúvida que esse foi o maior erro ao longo da temporada. Né, iniciar com um treinador e já na primeira competição ter que trocar, quando assim fomos eliminados do estadual, e depois percorreu esse caminho. Né? Um clube dessa grandeza não pode ter tantos treinadores ao longo de uma temporada. Tá certo. Obrigado, Alessandro, mais uma vez atendendo a gente aqui. Volto com você, Garrafa. Legal, o Mano tá falando, eu quero só rapidamente o boa noite do mestre Alberto Helena Júnior, Chile. Por gentileza, boa noite, mestre, lá da sua Mestre Caverna. Ô, Garrafão. Grande abraço, que saudade, viu? Olha aqui, você me faz um favor, você avisa lá o pessoal dos professores da tal escola de treinadores da CBF, que não precisa ensinar nada para os nossos treinadores, é só mandar assistir de manhã, de tarde, de noite, o clássico lá, o derby de Manchester, e ver como é que joga esse time do Guardiola. Como jogava o time do Guardiola do Barcelona, o time do Guardiola, enfim, de todos os clubes que ele dirigiu. É só isso, mais nada. Um abraço. Um abraço, mestre. Você volta já já. Mas antes disso, tem que olhar também para a nossa arbitragem. Vamos lá, começando aí com o Miller. Quero o lance na tela, né? Lance na tela. Miller jogou, sabe quando o cara dobra o joelho. O Ceará já ficou atrás de muito gol por muito tempo, sabe como é que é. Teve o Roger a mesma coisa, Silvestre e tal. Pro Bacérgio não foi pênalti. A sua avaliação do lance, Miller. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, um lance muito polêmico, até porque a gente está falando até agora do lance, né? E todos nós aqui da bancada já vimos 200 vezes as imagens, até porque na internet chega muito mais rápido, né? As imagens. Vamos colocar as imagens, Chile, por favor. E aí, olha só, o Soteldo dá o tapa no fundo, o Bruno Mendes dá o bote, né? Em outras palavras, ele dá o bote, né? Porque se ele coloca o pé, porque ele deu o bote, né? Ele não encosta na bola o Bruno Mendes, né? O Soteldo bate no pé do Bruno Mendes e se joga. Geralmente o atacante, qualquer atacante, não é só o Soteldo, ele vai encostar no back num lance desse específico e ele vai se jogar. Isso é fato. Então, quando o Guerreiro está aqui, ele sabe como é que eu estou falando. Então, olha só, o Soteldo sabe que ele não vai pegar a bola, que ele dá um tapa muito longo, né? E aí ele pega... Você acha que o Bruno Mendes não pega nele então, Miller? Não, eu tô dizendo que o Soteldo dá um tapa no fundo. Sei. Quando ele sente contato, ele se joga. Tem contato. Tem contato. Tem contato, tem sem contato. dúvida. Foi faltoso? Mas você tem que analisar que contato é esse. Olha lá, tem um contato. Que tem um contato, não tem nem dúvida lá, o contato. Um contato. Agora a gente pode também analisar o seguinte,
quando eu penso assim, na minha opinião, quando o Beck toca na bola, beleza. Eu acho que não tem que dar pênalti. Aí não tocou. Aí o Bruno Mendes tocou na grama. Entendeu? Ele tocou na grama e realmente houve contato com o Soteldo, no pé direito do Soteldo. Pra mim foi pênalti. O Miller pênalti, eu não sei não, hein? Vamos ver. Acho que vai dar divergência. E aí, gente? À vontade, Ceará, Roger, vamos entrando aí na conversa. Eu tava comentando aqui com o pessoal da mesa enquanto tava rolando as imagens aí, as entrevistas. Por um dos ângulos, você vê que o Bruno, quando ele pisa, ele entorta o tornozelo. Então ele não pisou 100% no chão. Pode pegar um dos ângulos, esse aí, ó. O tornozelo dele dá uma entortadinha, olha lá. O pé, então ele não pisou totalmente o pé todo no chão e o Soteldo não chutou o pé dele. Então provavelmente ele deu uma pisadinha por cima do pé do Soteldo. Então, se analisar bem aí devagar, você vai ver que numa pisada do Bruno, ele não pisou o pé todo no chão e o Soteldo chutou o pé dele. Tem uma câmera, tem uma câmera que pra mim dá essa impressão. Aqui. Diga, Silvestre, o que você quer ver? Esse lá, isso, parou ali bem na hora agora. Zoom aqui, ó, porque na rede social os caras ampliam, né, a imagem e tal. O pé do zagueiro vai primeiro. O programa é eu, Silvestre, você não vai ver. Eu já tinha visto isso num ângulo não, lá tudo específico. Bem. O pé do zagueiro vai primeiro no gramado. Ele realmente não toca a bola, mas ele vai pro. Olha, eu já mudei minha opinião, tá vendo como é? No gramado. E o Soteldo por dependendo do ângulo, pode ser ou não. Eu já mudei minha opinião. Não foi pênalti. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, né? O Bruno Mendes. O Miller matou a charada. O Miller encerrou a charada. Né? E o Alessandro ajudou a acabar com a história. Olha só, o jogador atacante dentro da área deu um tapa na bola, não ia alcançar a bola, houve o toque, ele aproveitou e se jogou. Se der, é meu. Exatamente. E é isso que o jogador inteligente faz. Para aí, Chile, quer ver? Ó, um pouquinho pra trás, se você voltar. Aí, ó, na pisada um pouquinho pra trás. Volta um pouquinho, com o pé dele. Aí, isso. Agora deixa ele encostar no gramado. Quer ver, ó, gente? Ó, encostou sem pisar. Encostou sem pisar e o Soteldo bate no pé dele. E aí? Pra mim isso não é pênalti. Então, mas o juiz vai, qualquer juiz vai dar pênalti. Tudo bem. É porque hoje existe o VAR. Mas ele não deu pênalti, Na parte lenta agora ali, o Soteldo chuta o pé dele. Aí, ó o Roger falando. Na parte lenta ali, ele pisou, o Bruno entorta o pé. Então, no momento, olha lá, pisou e o Soteldo que chuta o pé do Bruno Mendes. E aí o pé do Bruno Mendes dá uma entortada ali. Eu posso garantir pra vocês que amanhã vai ter o VAR. A gente vai ouvir o VAR assim, ó. Tem ponto de contato. Tem! Agora, quem que chutou quem? Pra mim, foi o Soteldo que isso é discutir xixi do anjo. Pra cavar o pênalti. Isso é discutir xixi do anjo. Estamos falando de futebol. Futebol teve um contato dentro da área, o malandro do Soteldo experiente. Tudo bem, ele tá na dele. Foi lá, se jogou. Lógico. O juiz vacilou. Não faltou os malícia caras pro árbitro. Mas é claro, não é que faltou malícia. Eles na cabeça dele ele não deu. Existem lances. Um de cada vez. Existem lances que nem mesmo após a revisão do VAR se chega a uma conclusão clara. Esses árbitros de hoje, você dá aqui uma prova de regras, eles tiram 10. Só que eles não sabem aplicar na hora prática. O Miller pediu. A dinâmica do futebol. O Miller pediu a palavra, os repórteres estão chamando, o Fábio Santos falando e o Mendonça, que entrou no segundo tempo, falando. Eu volto com o Miller. Vamos lá para a Arena Itaquera. Fábio Santos e depois Steve Mendonça. Pois não. Salazar e Zé Paz. Você falou muito com o Daronco, o que você tanto conversou com o Daronco, o que você ouviu do Daronco antes e depois dele ir ao monitor, enfim, conta pra gente tudo que rolou lá no gramado, que a gente viu que o papo foi longo ali. Porque na verdade assim que acontece o lance, todo mundo vai pedir cartão amarelo pro Soteldo, o Soteldo já pede desculpa pro Daronco já de primeira. Então isso já era um motivo pra ele saber que não foi pênalti. Conhecendo o Soteldo, é um cara que vai pra cima, realmente, ele tem tudo isso. E um cara cavador de faltas, o 1 para 1 dele é muito bom. E o que eu falei pra ele foi depois, que 40 e poucas mil pessoas viram que não foi pênalti, no telão já deu pra ver que não foi pênalti, e mesmo assim ele quis bancar a personalidade, né, que ele é um cara que acha que ele tem muita personalidade, pra dar um pênalti dentro da arena nos acréscimos, um pênalti onde todo mundo já tinha visto que não tinha acontecido nada. E óbvio que a reclamação ele foi ver ainda, primeiro que não tinha nem que chamar, parabenizar o menino que estava no VAR hoje também, que não sei nem porque o VAR chamou, sendo que a decisão dele dentro de campo já tinha sido confirmada como
como não pênalti. E ele é aquele discurso de sempre, né? Depois eu vou ver, se eu errei eu vou ser punido, eu peço desculpa para vocês. Dentro da situação onde as duas equipes se encontram, no momento decisivo dentro do campeonato, e ainda meio que tira sarro da gente. Se eu errei, eu peço desculpa depois, eu vou ser punido, não são vocês que vão punir a gente, né? Realmente eu fiquei muito... E falou isso pra vocês? É o que eles sempre falam, né? Eles pedem desculpa e qualquer coisa, foi no momento, foi o que eu achei, que ele foi calçado, né? Mas agora, ouvindo o Santos. Salazar tá com o Fábio Santos, passou? Então volta com o Fábio Santos. Na hora não tinha sido absolutamente nada, mas com a personalidade que ele acha que ele tem, ele confirmou esse pênalti. Valeu, gente. Garrafa, a gente acabou de ouvir o Fábio Santos, até vou avisar o chileno, nosso diretor, se puder recuperar, porque é uma sonora bem importante aqui, relevante, do lateral esquerdo do Corinthians, que inclusive está suspenso para a próxima partida. Segundo o Fábio Santos, no momento do lance, os jogadores do Corinthians se aproximaram para pedir o cartão por simulação. E segundo o Fábio Santos, o próprio Soteldo levantou a mão e pediu desculpas ao Daronco para não tomar o cartão. Enfim, vocês podem ouvir diretamente da boca do lateral aí daqui a pouquinho, hein? Tem o Espírito Mendonça falando então. Olha, informação importante do Salazar. Zé Paz com o Espírito Mendonça, o outro lado do clássico. Procurar os 3 pontos, né? Infelizmente não aconteceu, mas a gente sai sim tranquilo daqui porque foi um ponto importante para a nossa briga, como a gente fala, né? De sair daquela situação e voltar aqueles lugares que o Santos merece, que a gente merece. E projetando esse jogo contra o Flamengo, como é que você vê uma partida fora de casa, em Brasília? Vocês já estão pensando nesse jogo? Jogo difícil, né? A gente falou agora, né? Agora descansar, focar, ficar esse pouco tempo com as nossas famílias, que vai ser um momento muito importante. Curtir esse ponto que a gente conseguiu aqui e já a partir de manhã a gente focar no Flamengo mesmo. Legal. Tá, então a palavra de Steve Mendonça aqui na Zona Mista. Estamos ao vivo, meu querido Wilton Costa, aqui da Neoquímica Arena. Pode passar, passa, isso. Televisão ao vivo é assim, meu querido Osmar Garrafa. Então, Steve Mendonça falou com a gente aqui. O Soteldo passou reto, não conversou com a imprensa. Alexandre Galo, que é o homem forte do futebol do Santos, também passou sem falar com a gente. A gente permanece aqui nesse setor de Zona Mista da Neoquímica Arena. E a assessoria de imprensa do Santos disse pra gente que a gente pode ir falando aqui, pegando, tentando falar com quem a gente quiser, que eles não vão designar um cara, um jogador para vir até aqui conversar com a imprensa. Tá com a gente a bola aqui. Então, passando alguém, eu chamo vocês aqui no Mesa Redonda, tá bom? Zé, você e o Salazar continuam se movimentando. Por aí o Miller estava com a palavra e o Salazar traz uma declaração importante, ele testemunhou, né, que o Fábio Santos fala em determinado momento que o Soteldo, os jogadores do Corinthians, na hora do lance, pressionam pedindo amarelo por simulação e o Soteldo teria pedido desculpa. Deixa o lance naquele ponto, porque ainda a bancada... Eu tô ouvindo... É cínico. Quando ele subiu na bola, quando ele subiu na bola, ele pediu desculpa pra todo mundo, ele tava tirando uma onda. Silva, peraí, gente, a palavra do Miller. Mas sério, um instante, eu quero ouvir o Miller. E ainda a bancada não se definiu. Tá todo mundo falando, mas nós vamos fazer um raio-x. Miller, pois não, a declaração do Fábio Santos, né, do que disse o Soteldo. O Soteldo não quis falar, acho que deveria falar, né? Não quis falar, o direito dele, mas você estava com a palavra, Miller. E o lance na tela, Chile. Aquela pisada que é importante pra gente ver. Não, o que falou, deixou de falar no campo, isso não quer dizer nada. O VAR chamou e deu pênalti. Veja bem, Rafa, isso é um princípio de bola. Sabe o que é princípio de bola? Isso aí. Muitos zagueiros não sabem. E esse Bruno Mendes não sabe. O zagueiro dentro da área não dá bote. Que é a gíria da bola. Não dá bote. Vai dar bote na área pra quê? Sendo que o atacante, ele sabe que o atacante vai se jogar. Ele já deu bote errado. Pega a bola, o cara dá o tapa, faz que vai e fica. A bola ia sair, o Soteldo ia se jogar, ia levar o cartão, ia ser tiro de meta e o Corinthians ia vencer o jogo. Não se dá bote dentro da área. Tem que ser todo estabanado. Fica quieto na sua. O Soteldo tá 2 metros quadrados da linha de fundo. Será que o cara não pensa nessas coisas? Correu um risco, mas pelo amor de Deus, olha lá, ó. Se é contra um time pequeno, não tinha pena, não tinha nada, entendeu? Se é contra um time pequeno, mas é o Santos. Então, o jogador do Santos é malandro, como todo jogador atacante. O Miller foi atacante, sabe disso que eu tô falando. Claro, pô. Entendeu? Deu bote dentro da área, o cara errou. O cara tinha que estar tomando uma dura do treinador e do time no vestiário. Esse tipo de lance, Garrafa, tipo de lance, o zagueiro, que é inteligente, que é bom, que é macaco velho, que faz o quê? Assim. Ele disputa a bola por cima. Outra coisa que esses zagueiros de hoje não sabem nada.
Esse é o lado técnico. Disputa a bola por cima, não por baixo, dentro da área. O Roger também quer falar. Só um parênteses, Pois não, o Bacete. Silvio Luiz, o grande Silvio Grande Luiz, Silvio. tá nos acompanhando. Um abraço, Silvio, um beijo pra você. E disse, foi pênalti, pode passar aí 100 vezes que foi pênalti. Silvio Luiz, eu te amo, em primeiro lugar eu te amo muito. Amamos você, Silvio. Te amo muito. Beijo pra você. Em segundo lugar, você tá certo que você foi árbitro de futebol. Então, e foi repórter e dos bons. Então é o seguinte, não tem erro. O Miller Mas foi tá pênalti correto. ou não foi, então, Ceará? Mas é Pera evidente que foi pênalti, pô. Ah, do pênalti, Ceará. Ele não chutou o jogador. Tá tudo certo. O Soteldo foi malandro. O zagueiro foi Juvenil. E foi sabe? pênalti. O árbitro foi seguro e se apoiou no VAR. Teve contato, mas não foi pênalti. É isso que eu quero saber de vão vocês. desculpar. né? O pé do zagueiro vai primeiro Vai no chão e o reclamar, Soteldo vai puf, dá uma reclamar. paradinha. Mas Vai ele vai, reclamar em o pé Aparecida do do zagueiro Norte. vai primeiro no chão por quê? Por quê? Tudo tem um porquê. Ué, Porque mas ele deu o bote errado. Não, ele deu o bote Uma errado. coisa, uma coisa, mas Miller. o fato dele dar o bote errado, mas ele não quer dizer que ele acertou. Você acabou Ué, de mostrar um vídeo ele pra acertou mim a bola? que o Ele não Soteldo- acerta a bola. que o O Soteldo Soteldo que dá um chutezinho. Não deu chute, Silvestre, tropeçou, aqui, o cara deu bote errado. Mas peraí, mas a gente tá vendo o Ele lance deu o aqui. bote errado, pênalti. mas ele dá o bote errado no chão. Ué, mas peraí, E o Soteldo ele vem tá e jogando deixa. ele tá jogando na grama ou na Malandro. água? Ah, amigo. Ué, isso, para, isso, ô, isso para. é uma coisa. Ué. Fala, Roger. Não, eu endosso o que o Miller Você falou. atropela, viu, Roger? Senão esses caras não Não, deixam falar, pode deixar. não. Vem pra dentro. Não, mas eu endosso o que o Miller falou no sentido do zagueiro não dar o bote ali dentro Tá da certo. área. 2 metros quadrados, fecha o espaço, o Soteldo não ia cruzar pra ninguém. ia Tá todo chutar mundo na nele, mesma página. Escanteio. Ele colocou o pé ali que virou um obstáculo pro Soteldo. O pé dele ali virou um obstáculo. Mas ele toca no Soteldo. Não, tocou no chão, mas aí o Soteldo virou. encostou. Se o pé dele não tá ali, o pé dele passa lotado e Mas não é o nada. pé, quem finca primeiro? O pé no chão ou o pé do Soteldo? Ou Não, o mas toque pé com pé? É o pé do zagueiro primeiro e logo na sequência. Você queria que o zagueiro desse um pontapé nele pra ser pênalti? Não, gente. Mas é o Soteldo que dá uma voadora. Por incrível que pareça, pelo por amor de incrível que pareça, eu e essa criança que não discordamos vem puxar o quase o saco dia também. inteiro. Olha que coisa bonita. Ó, mas pela eu reação tô da com o galera que Silvestre. tá nos acompanhando Eu tô na com o Silvestre internet hoje. Assim, e eu pela concordo reação com da tudo que vocês bancada, estão falando o lance não é tão claro como o pessoal do Corinthians é. está A falando. bancada não. vai Não é. votar. Por isso que pra A mim o bancada vai jornalista- votar. Não, independente de pênalti ou não, o lance não é tão Falando claro. em juvenil, Exatamente, falando em concordo. Falando em juvenil, Miller, falando em juvenil, o Alessandro vem dizer que é uma questão. Uma coisa é técnica, a outra coisa, o Alessandro. A jogada vai é técnica. chorar na cama quente, a jogada é técnica. A jogada é técnica. Mas dizer que Ceará. o árbitro tem que dar entrevista, eu também concordo. Concordo. Mas, Os jogadores também. Mas os jogadores também. Agora que perdeu, que tomou o gol aí, que estão reclamando. Vai chorar né, na com- Aí sem todo mundo razão, quer falar. Aí todo mundo quer falar. Mas para não É uma perder o hipocrisia time, geral. Ceará, então é o seguinte, vamos definir esse negócio aqui, porque todo mundo, não, porque não Tá deu o bote, definido. porque tocou, Foi pênalti, foi pênalti, Ceará, Pênalti. Você tem certeza, Pra mim Ceará? não foi, pra você Ceará, não você foi. é meu Você convidado, mudou de Ceará. ideia. Qualquer árbitro do Ceará. Brasil. Ideia, mas qualquer Você não veio de árbitro- Campinas para arrumar essa confusão. Qualquer árbitro O Chico do Lang Brasil, tá em casa qualquer indignado. árbitro do Brasil vai chorar na cama quente, Chico Lang. Qualquer árbitro do país, mais os caras do VAR, que também são árbitros, deram Porra, o pênalti. Ceará, que Você quer o aconteceu, quê, malandro? Pênalti pro É Ceará. Pênalti, claro. Pênalti pro velho. Ceará. Para, Claro. Eu vou com o Claríssimo. Roger aqui, quer ver? Vamos ver se vai ter um pouco mais de lucidez. Eu tô forçando o voto ou não? Roger, pênalti ou não, Roger? Vambora. Eu acho que sem VAR não seria pênalti. Sem VAR não seria pênalti. O Soteldo aproveitou do contato, se jogou, chamaram o VAR, deu pênalti. Só que tem Eu sem VAR. VAR não daria Mas pênalti. tem VAR. Mas com o Mas VAR. o VAR é pra Com o VAR corrigir. teve contato, O VAR é pra pênalti. corrigir erro Silvestre, crasso. segura. Pênalti. O VAR é pra corrigir 2 erro votos pra grave. pênalti. E não erro Tem que sair de cima do... interpretativo. Eu vou com... O Bacélio falou que já mudou. Eu tô cansado, O Bacélio... Imagine o Bacélio de árbitro. Ele começou já no boa noite dele. Tá Não, difícil, tá né? Ele já difícil. chegou, Então filho. pergunta pra ele de novo. Passou 2 minutos. Eu já mudei. Pergunta pra ele. É pior que o Daronco. Eu já mudei minha ideia. Renato, daqui a já pouco mudei o de ideia. Agora eu já acho que foi pênalti. Daqui Acabou. a pouco... Olha o vídeo que eu te Peraí. mandei. Pênalti. Daqui Olha a o vídeo pouco... que eu te Calma, mandei. gente. Eu tenho 2 votos de pênalti. Não, Renato 3. Augusto. 3. Renato Augusto falando. Renato Augusto com Salazar. Pois não. Não é da mesa. Vamos lá. Vamos lá, Garrafa. Renato Augusto falando aqui, o craque do Corinthians, camisa 8. Renato, só se fala da polêmica do pênalti, então é importante te ouvir também. Você estava lá dentro do campo. Segundo o Fábio Santos, que passou aqui agora, o Soteldo até levantou pedindo desculpa para não tomar cartão. Foi isso mesmo? O que você pode relatar para a gente? Mais uma vez, boa noite.
Acho que você já falou tudo, né? Acho que mais do que ver a imagem é você ver a reação do jogador, né?
O Soteldo já disse tudo, já mostrou já o que era. No momento delicado do campeonato, onde de repente um erro da arbitragem pode te tirar algumas posições, com uma vitória a gente poderia subir 2 ou 3 posições. E quanto ao jogo, a gente vem numa crescente boa, fizemos um grande jogo. E às vezes o futebol tem disso, você faz grande jogo e não vence, como várias vezes a gente não fez bons jogos, saiu daqui às vezes com empate ou até com uma vitória. Mas acredito que a gente está no caminho certo. Então, no futebol brasileiro não dá muito tempo para você ficar lamentando muito, porque você já tem outra final daqui a 2, 3 dias. Então é descansar, preparar o próximo jogo para poder sair daqui com a vitória e sair dessa situação delicada. Renato, ontem teve uma conversa das organizadas com vocês, falando que vão demonstrar apoio, que vão apoiar o tempo inteiro até o final do campeonato. Só que em outros momentos a gente vê também a torcida fazendo uma pressão mais agressiva, até de certa forma. Até que ponto esse fator externo atrapalha o psicológico de vocês, jogadores que a certo momento são ameaçados também? Como que fica a cabeça de vocês, eleição, todo mundo falando que vai ter um desmanche, como que fica a cabeça de vocês, jogadores? É um momento delicado, mas a gente sabe que o Corinthians é assim, é pressão o tempo inteiro. Pressão pelo resultado, pressão por fazer grandes jogos. A gente tem melhorado bastante nos jogos. O resultado não foi tão bom hoje, mas acho que a gente está mostrando que está no caminho certo. E, como eu falei, não vou ficar aqui lamentando, nem buscando problemas, e sim já preparar o próximo jogo. Renato, muito se pergunta sobre a sua permanência ou não para 2024, né? Eu acho que é um importante momento até de oportunidade para você responder, explicar isso ao torcedor, porque a gente já percebe inclusive uma cobrança em cima dos dirigentes. Vai ter eleição, a gente não sabe quem vai assumir o clube, mas em tese, para muita gente, o Duílio já deveria ter te ofertado pelo menos uma proposta para continuar. O que tem de verdade? Você está negociando, não está? Está conversando? O que você quer? Por favor, você possa relatar para a gente. Eu já falei várias vezes que gostaria de continuar para poder participar desse projeto, de iniciar esse projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, poder participar, mas não sou eu que decido, cara. Vou esperar até um certo momento. Claro que eu sou profissional, chega um momento que eu vou ter que ouvir outras situações também, mas no momento eu quero acabar bem o campeonato, sair dessa situação logo, para que a gente possa até desfrutar do final da temporada, não ficar nessa pressão interna e externa. Então, a minha cabeça no momento está mais na parte do campo mesmo, não ficar muito pensando nessa parte da... Para ficar claro, do Corinthians não chegou nada por enquanto para você? Não. Mas se tiver que conversar, a gente vai conversar. Acredito também por ser um ano diferente de eleição, e a gente tem que ter também uma certa paciência. Como eu falei, hoje minha cabeça está mais para a gente sair dessa situação. Primeiro vamos sair dessa situação, depois a gente vai conversar. Aí, Renato Augusto, então, Garrafa, volto com você. Beleza, daqui a pouco você dá aquela passada aí com os colegas pra gente saber se foi pênalti ou não. Eu tenho o voto do Ceará, pênalti. O Roger, um árbitro meio duvidoso, precisou ir olhar o VAR e tal, mas deu pênalti também. O Bacégio, que começou aqui o programa, nem perguntei, já ele falou, mudou de não foi ideia, nada, né? já mudou de ideia. Foi ou não foi pênalti o Bacégio? E o lance na tela. Eu já mudei de ideia, eu acho que foi pênalti sim. Eita. Eu acho que foi pênalti. O VAR, sem pressão, cara, sem pressão. O VAR veio para acabar com a polêmica no futebol. É isso. Mas é isso que aconteceu. Sabe por quê? O VAR é para erro grave, não, gente. Senhor, o é VAR... para erro grave. Não. Malandragem do atacante, o juiz VAR, não teve malícia nem Respeite o convidado, não fale em cima dele. O VAR faz parte do jogo de futebol hoje. Mas para erro grave. Peraí, o VAR faz parte. O que aconteceu? Teve um lance, o árbitro não deu pênalti. Os 3 árbitros que estão participando e ganhando uma grana. Não tá de graça falaram lá não, tanto meu irmão. Na orelha do não tá de árbitro graça não. Ver. Os caras viram, reviram. Ponto de contato. Ô, Daronco, foi pênalti. Não, ponto de contato. Daronco foi lá meter na cara e acabou. Vai chorar na praia. Vai chorar na cama quente. O pessoal do VAR orienta. Ó, veja o ponto de contato. E aí o árbitro para não perder a conta. Então, Bacégio... Pênalti. Então, foi bem, temos 3 pênaltis já. Miller, pênalti. 4 pênaltis. Silvestre. Não foi pênalti. O lance é muito difícil, mas não foi Você pênalti. é polêmico. Eu com a imagem
Sem imagem, lance com a imagem. Eu queria poder mostrar com a imagem. aqui Nada, pra um não precisa. colega. Com essa imagem não aí, pode ó. mostrar, né? Com essa imagem, quando fica Eu claro tenho que uma ele. imagem aqui Silvio, fechada, mas fica que claro, não não pode pode mostrar, infelizmente. Silvio. Mas essa imagem está conclusiva, Silvio. Tá claro que ele tá pisando no chão e o Soteldo chuta o pé dele. Pra mim, não. Então, na bancada, pênalti. Na bancada, pênalti. E você em casa, pênalti ou não? Salazar, a sua opinião. Você viu o lance? Eu quero o Zé Paz também. Tá com o Renato Augusto. Mas pergunta pro Salazar. Tira aí, o Zé Paz. Zé Paz está na minha escuta? O Zé Paz está na minha escuta? Quero saber a opinião do Zé Paz. Zé, a sua opinião, você chegou a ver o lance, viu aí só no estádio, viu pela TV? E se tiver algum jornalista aí do seu lado, o que estão falando por aí, Zé? Pois é, Garrafa, eu vi o lance sim, eu concordo aí com o Ceará. Esse lance, Garrafa, qualquer juiz dá esse pênalti. Mas não foi pênalti. O Soteldo, ele vai já, poxa, eu quero ser tocado pelo amor de Deus, e cai. E aí é pênalti, o Daronco vai lá, o Daronco a gente sabe que ele é muito influenciado pelo VAR, ele acaba dando essa penalidade então para o Santos nos minutinhos finais. O pessoal vai se posicionando por aqui, viu, Garrafa, vai saindo. Por quê? Porque o time do Santos inteiro, tem como mostrar ali, Wilton, pra gente? O time inteiro do Santos já saiu por esta portinha aqui, ó, que você vai ver agora nas imagens de Wilton Costa, o nosso cinegrafista da vez. Todo o time do Santos já passou. O Marcos Leonardo não quis falar com a gente, o Jean Lucas, que fez o gol contra, também não quis falar com a imprensa, o Soteldo passou reto, o Daronco passou por aqui, claro que não falou com a imprensa. Enfim, só pararam por aqui o Max Silveira, parou também o Messias rapidamente para falar com a gente, e o Steve Mendonça também atendeu a imprensa aqui na zona mista. Eu vou perguntar pro pessoal aqui, ô Felipe, vem cá, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda. Queria que você comentasse, na tua opinião, foi pênalti ou não em cima do Soteldo? Foi pênalti. A imagem, eu acho que fica clara para mim, que mostrou no telão, que no mínimo o Bruno Mendes é imprudente. Ele coloca o pé e há o calço. O Soteldo, quando eu estava atrás do gol fazendo ao vivo para 105 FM, eu achei que ele teria se projetado, se jogado, né? Mas quando vem a imagem ela para mim é muito clara. E aí não tem como você lutar contra a imagem. O meu achismo é uma coisa, o que a imagem mostra é outra, né? É isso, Garrafa. Cada um achando uma coisa. Obrigado, Felipe. Imagina, valeu. Pessoal, cada um achando uma coisa. O Salazar já encerrando os trabalhos por ali também. Enfim, Garrafa, eu devolvo para vocês. Isso aí é um debate para ficar até amanhã de manhã, tá bom, meu querido? Vai daí, Garrafa. Não tenha dúvida, José, porque o debate continua aqui, mas a bancada decretou pênalti. Quero você, hashtag Mesa Redonda. E agora eu quero ver o gol, o que aconteceu com o Jean Lucas no gol do Corinthians. Né? Paramos de falar do pênalti, então, mas que assim, não foi? Supera, Silvestre. Paramos de falar do pênalti que não foi. Voto vencido, Que todo mundo dá, mas não foi, é isso? Silvestre, Então? eu tenho uma coisa para falar para você. Fala, meu Silvio amor. Luiz ligou aqui para dizer que foi pênalti. Então, Silvio, 1, 2, 3, 4, Não tem 5 problema, pode votos. ligar que o Então Colina pra dizer que você foi. tem uma solução. Eu tenho uma solução para você, meu querido. Você é meu amigo de muitos anos. Vá chorar na cama quente, velho. Vai pôr a cabeça no travesseiro Vamos voltar agora para o jogo, gente. Eu posso completar? Não, né? Não, vamos seguir, Tá né? bom, vai, vamos segue seguir, aí. porque aí já o pênalti ficou claro, já teve a eu tô votação. até descabelado. Cada um já deu a sua opinião. O Corinthians começa em cima do Santos, o Santos só para se defender, o Santos só para se defender, e o Corinthians acaba achando um gol, né? Que aconteceu com o Jean Lucas. Coloca o gol aí. Gente, me lembrou o Oséias, aquele Corinthians e Palmeiras. Tudo bem que o Oséias subiu o texto de cabeça, mas olha, o Jean Lucas é óbvio, ele quer tirar... a grossura do zagueiro, o desespero do zagueiro, né? O Oséias teve categoria para fazer aquele Miller, gol contra. Como é que você define esse gol contra aí, Miller? Ué, nossa, aí aqui eu entro aquele negócio que eu sempre falo, entendeu? É uma parte técnica. Isso. E no princípio de bola, você jamais chuta uma bola caindo para trás. Tem essa também. Entendeu? Então, você pode ver que ele tá caindo para trás, todo estabanado, e realmente aí você vai... Foi o que aconteceu. De peito e de pé ainda, né, O Miller? gol contra foi por conta disso. Ali ficou nervoso. Se olhar, parece que pegou na joanete dele. Ele não isso. tirou reto, ele queria Tinha tirar que ser reto. pro lado de fora do pé. Pegou na joanete, pegou na joanete. Mesmo sem ser jogador, vou perguntar, tem dois ex aqui que conhecem. Veja, só completar Nessa hora é com o lado de fora, não é, Miller? Deixa eu completar meu raciocínio. Pois não. Ele tá, lógico, no calor do jogo, ele tá abafado, cheio de corintiano ao lado, ele quer tirar a bola o quanto antes, isso é normal, tá? Normal. Só que mal posicionado, se jogando, caindo para trás,
Deu no que deu. E aí entra um detalhe importante, entrando junto com o Miller nessa parte técnica ali, normalmente se ele usa o pé esquerdo, ele consegue tirar melhor. E dava para ele ter apoiado direito, tirado com a parte interna do pé esquerdo. Mas ele não tem, destro, não tem a esquerda, não vai, tem vai com a boa. A ambidestria que é tão cobrada hoje dentro do futebol. Mesmo você estando com a perna boa, mal posicionado, dá nisso. Mas ali você nem precisa da precisão da perna boa só pra pra afastar. afastar, Ali né? se ele apoia com a direita e tira com a esquerda, Lado externo do pé, né, gente? Ou com o lado externo lado do pé externo da direita, só que ele pegou na Joanete. Foi o que Joanete. ele tentou fazer e pegou na Joanete, que é também chamado de esporão, não é isso? Fala um Você negócio tem pra dois. vocês. Ah, embaixo Fala um negócio esporão. pra ser sincero pra Isso, vocês. cara. O grosso, foi o grosso. O cara fez cagada, não é? Resumindo, né? Resumindo, né? Ficou desesperado, sério. O jogo, o zagueiro fazer um negócio desse aí, o cara Não, mas fez ele bobagem, não é nem o acabou. zagueiro, é o Jean Lucas, é o volante. Não, cara, não é nem do ramo ali da área. Foi no reflexo do desespero. E aí o que chama a atenção é que o Corinthians faz o gol. E aí o Corinthians faz o gol e o Corinthians chama o Santos pro seu campo. Não, mas só que tem um detalhe, Garrafa, falando do jogo especificamente, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Corinthians poderia ter feito mais gols. O goleiro do Santos pegou Perdão, no primeiro tempo, o Corinthians poderia ter João feito gol. Paulo jogou demais. Porque o goleiro foi determinante em algumas bolas, Craque do né? jogo, né? Exatamente, então, no primeiro tempo. Então acho que o Corinthians mereceu vencer. Acho que o Santos, ele entrou no primeiro tempo especificamente para se defender. E você só entrar para se defender num clássico, o Corinthians precisando da vitória também, quer dizer, o Corinthians quis mais o gol, buscou sempre o gol. Por isso que o Corinthians saiu na frente. E poderia ter vencido o primeiro tempo, já decidido o jogo. Então, vamos colocar a tabela, Chile. Tem a tabela pra gente saber, porque o Corinthians ia dar um belo salto com essa vitória. Não é? O Corinthians ia dar um belo salto. Ia pra 39. O Santos ia ficar numa situação complicada. Então, vamos ver, fazer até uma avaliação da situação real, restando 8 jogos. Pois não, Chile? 8 jogos para cada um ainda. Vamos ver, ó. Então, a classificação. Botafogo E o tem Cuiabá uma a mais, tá vencendo nesse momento, ô Chile, é isso? Um a menos, aliás. Atenção, hein? Cuiabá vencendo o Botafogo nesse momento. Com um lance polêmico também. Ó, daqui a pouco vamos falar então do Palmeiras. O Palmeiras está nesse momento a 6 pontos do Botafogo. Botafogo, se terminar o jogo como está, ficaria só com um jogo a menos e o próximo é Palmeiras e Botafogo. A gente vai discutir isso, mas vamos chegar em Corinthians e Santos. Botafogo primeiro, Palmeiras segundo, Bragantino 52 terceiro, Grêmio fecha o G4 com 50, aí vem Flamengo com os mesmos 50 no critério de desempate, é o quinto, Atlético Mineiro venceu, foi a 49, Atlético Paranaense empatou com São Paulo 49, o Flu perdeu 45, Fortaleza 42, o Cuiabá que está vencendo pula para 10º com 40, virando a página, Chile. Virando a página, o São Paulo 39, o Inter com 38, Cruzeiro com um jogo a menos 37, Corinthians 37, 14º, Bahia 15º 34, Santos 34, 16º. E o Goiás é o primeiro da zona com 32, Vasco 31, Coritiba 23, América 19, né? Coritiba e América provavelmente já foram para o espaço. Então, o Chile, o nosso diretor, ele fez um recorte, a gente vai fazer uma avaliação do que as equipes podem projetar, especificamente Corinthians e Santos, daqui até o final. Então, a linha de corte do Campeonato Brasileiro, desde que tivemos 20 clubes, qual que é, Chile? Você 45. Tem aí pra gente? 45. Vamos olhar, nós vamos chegar a uma conclusão. Ó, 45 pontos, só foi rebaixado uma equipe, com 45, mas tivemos um rebaixado, o Coritiba. Com 44 pontos, tivemos 3 rebaixados na história do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Portuguesa, Figueirense e Corinthians. Com 43, olha só, 43, Grêmio, Coritiba e Inter. 42, Sport, Avaí e Vitória. Com 41, Vasco, Sport e Atlético. E abaixo de 40, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Ponte Preta. Então vamos definir que o número mágico seria 46. 46, tá? Porque com 45 já caiu. Então vamos fechar com 46. 8 rodadas, vamos tem que fechar 46. Vamos fechar 46? Então nós vamos fazer uma dinâmica e você em casa vai participar com a gente. Então o número mágico que salva o time do rebaixamento é 46. Fechou, bancada? Boa. Então vamos começar com o Corinthians, os próximos jogos, e a gente vai definir aqui quantos pontos o Corinthians vai fazer, qual a situação do Corinthians nesse momento, até o final do campeonato. Então o Corinthians tem nesse momento 37. Para 46, 9. Precisa de 9 pontos em 8 jogos. Então vamos lá, próximo jogo do Corinthians é Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Eu quero saber
na opinião de cada um de vocês, quantos pontos o Corinthians vai fazer. A maioria, e aí a gente vai acrescentar a pontuação aqui. O Corinthians contra o Atlético lá, Bacégio, é 1 ponto, é 3, ponto, é 0? empate. 1 ponto, Miller. Para mim também é 1 ponto. 1 ponto. Um empatezinho? 1 ponto. Silvestre? 1 ponto. Tá, ó, então fechamos 1 ponto. Então o Corinthians aqui, unânime, deu unanimidade. Então vamos acrescentar 1 ponto para o Corinthians, 38 pontos. Vai virar aqui. Aí o próximo jogo o Chile já vai rodar, né? Ele vai rodar aqui, vai virar aqui, vai pôr a pontuação do Corinthians. E o próximo jogo do Corinthians, a gente vai passar todos os jogos. Ah, estão chamando a Neoquímica? Tá bom, então vamos lá, a gente vai voltar aqui, gente. Então a gente tá para saber a situação, se o Corinthians vai escapar ou não, vai atingir o número mágico. Pois não, Zé Paz e Salazar aí para destaques finais, situação de momento aí em Itaquera, porque parece que só se estivermos no Corinthians, né? A dupla tá lá, ó, os nossos meninos lá, Salazar e Zé Paz. É destaque final, gente? Isso aí é você que manda, né, Garrafa? A gente está à disposição, você que disse se é o destaque final ou não. Mas enfim, eu e José Paz, aparentemente, estamos encerrando o nosso trabalho aqui no Mesa Redonda, porque o trabalho continua. Eu tenho o VT do jogo para fazer. O José Paz tem VT, Silvestre? Tem o VT para fazer para o Gazeta Esportiva de amanhã, né? Contando tudo aí do Santos, fazendo os cálculos, exatamente o que vocês estão fazendo aí. Eu vou fazer um VT amanhã para o Gazeta Esportiva, porque o Santos hoje tem 34 pontos e a gente vai tentar, né, juntos amanhã no Gazeta Esportiva, achar esse número mágico aí, Salazar. Eu acho que vai ser menos do que os 46. Eu tô achando que vai ficar entre 42 e 41. Eu também tô achando que até 43 pontos vai se salvar. Mas enfim, o Corinthians poderia ter pulado na tabela, saltado, poderia ter aberto 7 pontos em relação à zona do rebaixamento. Não, aconteceu, tá ali a 5 pontos, situação ainda um pouquinho dramática. Corinthians que na quarta-feira volta a jogar aqui em casa contra o Atlético Paranaense. E o Peixe, Zé? O Peixe pega o Flamengo, né, nesse meio de semana, agora quarta-feira, o jogo que acontece em Brasília. E nessa partida, viu, Garrafa, amigos que estão acompanhando aí o Mesa Redonda, Marcos Leonardo tomou o 3º cartão amarelo hoje aqui na Neoquímica, quando ele estava no banco, na hora da comemoração. Tá bem joelho, não, né? ele sentiu um problema no joelho. Hoje ele jogou muito no sacrifício, viu, Salazar e amigos. Então assim, ele jogou muito porque era um clássico. Se fosse um jogo de menos, né, importância, de menor importância, então ele não jogaria com certeza absoluta. Mas agora ele força esse cartão para esse jogo contra o Flamengo, porque já não jogaria por causa do joelho, fica fora e descansa para o próximo compromisso, que é contra o Cuiabá. Jogo importante para o Santos também. Importante. Do lado do Corinthians já são 5 jogos sem derrota. O problema é que só tem 1 vitória e 4 empates. Hoje, se tivesse vencido, o Corinthians voltaria a fazer 2 vitórias consecutivas, o que não acontece desde o finalzinho de julho. Já tem bastante tempo, poderia ser aí uma marca dessa reação corintiana, mas veio o empate no final. Como vocês viram por aqui, todo mundo muito revoltado. Fazia tempo que não vinha Duílio, veio Alessandro, os jogadores falaram, enfim, tá dando o que falar. Eu já vou deixar a minha opinião aqui. Para mim não foi absolutamente nada. Tem que ter muita boa vontade para marcar um pênalti num lance em que o jogador não bate no adversário, não chuta o adversário, não obstrui, não faz absolutamente nada. Mas enfim, a interpretação para todos os lados. Zé, destaque final? Agora o Santos vai se preparando, né? Tem essa semana, jogo contra o Flamengo, como eu bem disse. Eu já disse aqui no Mesa Redonda, pra mim também não foi pênalti. O Soteldo, ele força ali a passagem, pelo amor de Deus, me encosta, alguém encosta em mim aqui pra ser pênalti. Bruno Mendes acaba encostando, ele cai, então, e o Daronco vai lá no VAR e dá esse pênalti. O Santos agora se preparando, então, para um jogo que vai ser muito importante, porque os outros adversários, né, nessa briga aí, também tem jogos duros. Então, vamos ver como é que vai ficar essa briga contra o rebaixamento aí, Salazar. É isso daí, Osmar Garrafa. Agora é você que nos diz, podemos ir ou não? Quem sou eu para liberar vocês? Mas vocês estão liberados, segundo informações diretamente da Torre. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Zé Paz desconectando então a Arena Itaquera. E vamos retomar, mas ela que manda, né? Não sou eu. Então, vamos retomar ao número mágico de 46. O Corinthians empatou com o Atlético aqui, 1 pontinho. O próximo jogo do Corinthians, né? Bragantino e Corinthians. O Corinthians pulou para 38, de acordo com a nossa bancada. Lá em Bragança, no final de semana, faz quanto aí o Corinthians, Silvio? 1 ponto. 1 ponto. Roger? Vou de 1 também. 1 ponto? O Corinthians não ganha do Bragantino. Não pontua? Não, para mim não pontua Não também. pontua? 0 ponto. Eu também 0 ponto. 0 ponto, então o Corinthians não marca. Permanece com os 38. O número mágico é 46. É a maioria que define. É a maioria que isso, define, né? tá? A maioria define. Número mágico 46. Vamos lá. O Corinthians continua com 37 pontos. Corinthians e Atlético Mineiro em Itaquera. 38 pontos, é isso, Chile? Só somou 1 ponto, né? Tá, 38. Corinthians e Atlético. Bacégio, o Corinthians faz quantos pontos esse jogo Eu em acho que Itaquera? o Corinthians vence esse jogo.
Vence. O Atlético tá numa subida, hein, gente? É, mas oscila demais. É? Então, por Bacégio vence. Miller. Quem não oscila, Aí né? faz 1 ponto. Faz 1 ponto. No máximo isso. Máximo, pô. No máximo, Ceará. Máximo, pô. O Atlético Mineiro tá jogando bem, cara. Complicado, hein? Pô, tá jogando bem. E o Corinthians não é... Vocês estão querendo arrumar a pontuação do Corinthians? O Corinthians jogando o que tá jogando, jogou bem no primeiro tempo. Hoje, no segundo, o Santos já equilibrou um pouco, Quanto entendeu? tempo o Corinthians não joga bem? Vocês estão vendo que para chegar no número mágico não tá tão simples. Não é simples, Então é 1 ponto. Roger? 1 ponto. 1 ponto, Silver? 1. Eu dou nenhum. Então deu 1 ponto, né? Então o Corinthians vai pular para 39 pontos. Nesses 3 jogos o Corinthians fez 2, de acordo com a bancada. Olha só. 9 pontos. 9 pontos, somou 2. Vamos lá. Aí vai a Porto Alegre. Durma num barulho desse. 39 e ainda faltam 7 pontos. Olha como é difícil o brasileiro, Miller. Pegar o Grêmio do Renato lá, Miller. Até porque o Cuiabá agora tá vencendo o Botafogo em casa. É isso. Né? Do Botafogo. O Grêmio, com todas as dificuldades, né, que o Grêmio tem, não é um time de longa, né? Tá. É um time de posse de bola. O Renato faz um trabalho excelente, né? E desde lá de trás, bem de trás, que o Grêmio não sai dentre os 4. Ele não sai dali. Tá sempre em cima ali. E veio da Série B, né? Exatamente. Então, não contratou grandíssimos jogadores. O Grêmio vence esse jogo aí. Grêmio vence. Olha só, a gente tá tentando vamos levar até o final do Corinthians para ver se chega nos 46, que é o número mágico, aquele que não rebaixa, tá? Nós estamos falando de vagas para a Série B do ano que vem. É isso. A luta por vagas para a segunda divisão, Mas isso, não complica, né? Silveira. Aproveite e já dê seu palpite. O Miller falou que o Corinthians não pontua contra o Perde Grêmio. pro Grêmio. Perde? Perde pro Grêmio. Roger? 0 pontos. 0 ponto. Ceará? 0 ponto. Olha. 0 pontos. Sérgio, 0? Também tô de 0. Corinthians parou nos 39. Pra dizer, Chico Lang em casa essa hora já tá tremendo, velho. Porque tá acabando. E aí faltam só mais 4 jogos. Faltam só mais 4 jogos. Virou. Vamos lá, vamos ver se o Corinthians vai atingir o número mágico. Virou. Corinthians e Bahia em casa. Roger. 3. 3 pontos? 3. Cravado, Roger? Cravado. Eu também 3 cravo. pontos contra o Bahia. Bahia. Olha, o Palmeiras foi vencer o Bahia Confronto ontem. direto aí, em tese. Confronto direto. Por vaga na Série B do ano que vem. Ceará 3 pontos, Roger 3 pontos, Silver 3 pontos pro Corinthians. Miller. Não, pra mim, máximo 1 ponto. Até porque o Palmeiras no apagar das luzes, né? suou, achou um gol pra ganhar do Bahia. Miller tem razão. Isso também. Eu também acho que é um pontinho. E como o Silvestre disse bem, é um confronto. Bahia do Rogério Ceni organizadinho. Pode mudar. Então é 1. É 1 ponto também? É 1 também. Vai é 1 suar. ponto também. Ô, Garrafa, o Silver falou bem. Ó, é um confronto, pô. Confronto direto, gente. É uma E aí o que o Bahia fez com o Palmeiras ontem, ele capturou demais. Direta na Série B do ano que vem, cara. Não tem erro. Pula pra 40, Chile. Contei ironia, tá, pessoal? Pula pra 40, número mágico. Tá faltando 6. Mas vamos. O Corinthians tem que vencer algum jogo também, né, Não, gente? mas estamos votando, filho. Estamos avaliando. Não, a gente tá projetando. A gente tá projetando. A avaliação tá sendo muito feita em cima de rendimento. Do momento. E o Corinthians não vem mostrando rendimento. É em cima do que o Corinthians tem apresentado no Campeonato Brasileiro. Olha lá. Então durma, Chico Lang pra você. Mais uma Vasco vaga, e Corinthians. Outro confronto direto. Lá no Rio. Lá no Rio. Mata-mata. Silvestre. Tá quente essa briga por vaga na segunda divisão, hein? Vai. Empate. Empate. Roger. Empate. Empate. Ceará? Empate, velho. Empate. Miller. Pra mim o Vasco vence. Pra mim o Vasco vence também. Eu também acho que o Vasco vence. Ih, ficou com você, Chile. Ou é empate, que seria mais 1 ponto pro Corinthians, ou é derrota e vitória do Vasco. O diretor bondosamente deu 1 pontinho pro Corinthians, ele cravou o empate. Corinthians pula para 41. O Chile que é São Paulino, só para deixar claro. Aí depois, aí vem um jogo fácil, um jogo tranquilo. Internacional em Itaquera. E já apertando. Restando poucas rodadas, restando 2 jogos. Gente, 2 jogos. Tem que vencer os. Não vai dar Aí, Garrafa, a gente pensa assim: o Corinthians precisa pontuar, mas o Inter também precisa pontuar porque claro. ele concorre a uma vaga na Libertadores. Claro. É. Então vai, Miller. Corinthians e Inter. 1 ponto. Mas o Corinthians tá desesperado. A Fiel vai em cima, Miller. É 1 ponto. Faz o contexto aí, Garrafa. Como foi hoje, né? Como foi hoje. Torcedor chorando. É 1 ponto. Vai ser. Ceará. Malandro, a batata assou. A batata do Corinthians tá assada, mas assadíssima. Que isso, Ceará? Ué, não jogou Eu te trago bem de Campinas pra você falar isso, Não jogou Ceará. bem o campeonato inteiro. E agora arrumou? Agora arrumou? Não arrumou ainda.
Até porque, Garrafa, eu não vejo essa melhora drástica que o Corinthians a votação está sendo pelo desempenho, lá em Cuiabá achou um gol hoje. Primeiro tempo jogou bem porque o Santos deixou de jogar. Claro que lá o cenário pode ser outro. E a maioria aqui, ó, a gente, por coincidência, não só coincidência, tá dando 1 ponto. A maioria é em cima da campanha do Corinthians hoje. Claro. É isso. 4 empates que e joga para não perder. Então, hoje o Corinthians está joga pra não empatando perder. muito jogo. Então, o Mano consegue armar defensivamente, às vezes até que bem o time do Corinthians. Só que o Corinthians, hoje, no primeiro tempo, teve uma produção ofensiva muito boa, fez triangulações pelos lados. Mas oscila muito, né? Mas oscila muito e, assim, a bancada está indo de acordo com o histórico dos empates. Se o Corinthians está jogando bem, hoje o Mano falando, ele falou exatamente isso. Estamos com problema, agora estamos melhorando um pouco. Se o Corinthians estivesse jogando bem, jogando em franca recuperação, você já crava 3. A história é outra, porque você tem razão também quando se diz, tá na arena. Faltam 3 rodadas, vai torcida, acabar. Garrafa, a gente vê o Atlético, já vem de 2 seguidas vitórias. Você vê evolução, Exatamente. Silvestre, então é um ponto aqui? Não, aí sabe o que é? A gente tem que levar em consideração o adversário. Eu quero rodar o Santos ainda, gente. Mas o contexto também, né? Então nesse período eu vou dar mais uma vitória pro Corinthians. Silvestre tá bonzinho. Então Você já é um ponto. Não, eu dou 3 também. O Inter perdeu pro Coritiba hoje. Corinthians e Inter. No Beira-Rio. Eu vou dar 3. 3, 1, 1. Chile vai decidir a vida do Corinthians, hein? Dá 2. Chile deu empate de novo. Fez assim, São Paulino. 42. No limite pra Aí se na salvar. última, é a última rodada agora, Aí né? é 3 pontinhos. Coritiba e Já Corinthians. é a Coritiba e Corinthians. Lá fora, o Corinthians, se vencer, vai a 45. O Mágico é 46. 45 só caiu jogo? 1. É o último jogo? É o último jogo. No Couto Pereira. Yuri Alberto vai fazer o gol da salvação aos 49 do segundo tempo. De canela. É a sina do Corinthians. Então, Silvestre, isso 3 aí, pontos. salva. 3 Curitiba rebaixado. Eu vi um locutor de rádio hoje, eu não vou falar quem é, porque o cara é meu amigo, eu não vou falar. Tá. Mas ele, de um monstro de rádio. Tô vindo pra cá, de Campinas pra cá, o cara falou na rádio. O cara falou o seguinte, Mira. Mas escuta aqui, esse Yuri Alberto é jogador de futebol? Mas o que é isso, Mas o Ceará? que é isso, Yuri Alberto? O que você tá fazendo aí? Mas o que é isso? Você tá me entendendo? Um abraço, um beijo pro seu Ulisses. Pô, e tá certo ele ganhou. Ele falou, pô, o cara vai aprender a jogar bola agora, ele falou. Mas contra o Coritiba rebaixado lá, Ceará, 3 pontos. A mística corintiana, Ceará. Peraí, Silveira. O quê? Empate, Empate. velho. Mas tem 3 do Roger, 3 do Silvestre, Miller. Se o Coritiba já rebaixado, a gente pode dizer que já tá Pode ter uma malinha preta lá. Lógico. Vai ter nego interessado na derrota do Corinthians aqui. O Coritiba pode jogar muito essa última rodada, né, A mala preta sempre existiu. O time tá desesperado lá. Mala branca. É mala branca. É mala branca. Pra perder. Mala branca. Olha. Vai. 3 pontos. 3 pontos. Bacégio? 3 pontos também. 3 pontos. Corinthians chega, segundo a nossa bancada, a 45 pontos. Só caiu um time com 45. Dá pra salvar, 45. Salva. 45, mas não atingiu o número mágico. Agora eu vou passar rapidamente com o Santos pra gente falar de Palmeiras e São Paulo. Então vou pedir mais agilidade só pra gente ver a situação do Santos, muito parecida com a do Corinthians aqui. Vamos lá, diretor? Então o Corinthians não atingiu o número mágico. O Santos 34, Flamengo e Santos primeiro jogo. Quantos pontos faz, Silveira? Perde. 0. Roger, 0. Esquece, 0. Vitória do Flamengo. Santos não pontua. Sequência. Vamos lá, rodando o time. Santos e Cuiabá. Cuiabá tá vencendo o Botafogo. Faz quantos lá na Baixada? Eu vou dar 3 pontos pro Santos aí. Terminou. Atenção, vamos falar do Palmeiras na sequência. Cuiabá ganhou do Botafogo. Olha o Palmeiras de olho no campeonato. É vitória O Cuiabá é um adversário perigoso. Vamos lá. Mas o Santos soma 3 nessa aí, vai. 3, Roger. 1 pontinho. 1 ponto. Ceará Tá 1. muito ruim. 1 ponto. 1 ponto. 1 ponto também. 1 ponto. Eu vou de 3 pontos. Chile, você desempata. Quantos pontos o Santos faz aqui? Não, 4-2. Não, pô, 1 ponto. 4, Todos nós 4 4 aqui, Ó, ó. os caras aqui, velho. Olha. É o VAR, chegou. É 1 ponto pro Peixe. 1 ponto só, Chile. Foi pra 35. Se perde nas contas, Garrafa. Goiás e Santos. Confrontaço direto. Miller. Goiânia. 0. Serrinha. 0. 0 também. Ceará. Goiás tá jogando, Não ganha lá. Tá jogando, não ganha nada. Roger. 1. 1 ponto. Silvestre. 1 ponto. 0.
Já deu 0 já. 0, deu 0. Não pontua. Próximo jogo do Peixe, vamos lá. Campeonato pegando fogo, Botafogo perdeu. Segura aí, palmeirense. Santos e São Paulo, Vila. Miller, começo com você. Não, aí o Tricolor sempre venceu o Santos na Vila. Mas o Santos e São Paulo não quer fora de casa, pô. Sim, o São Paulo não vence fora de casa. Tudo mas tem a primeira vez. Aí como o São Paulo tá... São Paulo, 10 derrotas. Já pagou a temporada? 1 ponto. 1 ponto, Miller. Bacégio? 1 ponto também. 1 ponto. São Paulo não tá jogando nada, velho. 3 pontos. O Santos vai ganhar esse jogo, o São Paulo tá jogando nada. O São Paulo tá uma vergonha 3. pra quem é São Paulino. 3 pontos. Gente, 3 pontos. Silver. A gente tem que imaginar que pra fugir de rebaixamento você tem que ganhar algum jogo, mesmo Tá, que mas seja pouco provável. isso todo mundo sabe. Eu quero saber se o Santos vai ganhar. É esse o jogo. O Santos vai ganhar do São Paulo. 3. Pra mim, marca 1 ponto. Então deu 1 ponto, gente. É 1 ponto. 1 ponto, 1 ponto. Não, 3. Aqui deu 3. Não, o Bacégio 1 ponto também. Então deu empate aí. Agora chama. Então é 3. É 3 querem ou 1? derrubar o Santos. É 3 ou 1? Vocês querem derrubar o Santos. É 3 ou 1, Chile? O Santos, 1 ponto, o Santos 36. fugiu do rebaixamento hoje Silver, com esse segura, pênalti Silvestre. cavado. Segura, Esse Silver, pênalti segura, cavado. segura. Tem Palmeiras pra falar e São Paulo. Botafogo e Santos. 0. Botafogo e Santos é 0, gente? 0. Pra mim é 0. 0? Então não pontua. É isso, Silver? 0? 0. 1 ponto. O Santos vai facilitar o caminho pro Palmeiras. Bom, mas eu também, a maioria é 0. Não somou. Olha o Santos, que dificuldade. Santos e Fluminense, 36ª rodada. Pontua, Silver? Na Vila? Empate. Empate, Roger? Empate, Ceará? Não pontua. Não pontua. Não. Miller? 1 ponto. 1 ponto. 0. 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. 37 pro Santos. Gente do céu, que desespero. Atlético Paranaense e Santos, penúltima rodada. Ceará? Penúltima rodada, o Santos vai apanhar o Atlético. Vai apanhar do Atlético? 0. Vai. Roger? 0. Silver? Em Curitiba? Empate. Eu acho que vocês estão sendo Empate. muito radicais. Deu seu voto, deu seu voto. Dá o voto aí. É 1 ponto. 0, 0, O 0. Santos nem na zona do rebaixamento. 0. Vocês deram quantos pontos pro Santos em 0. 8 rodadas? Eu dou 1 2. ponto. Não sei o que, Papai Noel, você? É, Papai Noel, você, bonzinho? É 1 ponto. É 0. 0. Gente, a bancada, a maioria, 37. Vamos lá, última rodada, Santos e Fortaleza na Vila, com 37 pontos, provavelmente rebaixado, de acordo com a bancada. Na última rodada... Empate, 1-1. Empate. 1-1. Empate. 1-1. Empate. Empate, Silvestre. O Santos ganha esse jogo, vocês estão de brincadeira. Santos ganha. Na minha conta, o Santos se salvou do rebaixamento, tá? Ó, é a democracia. Não, tudo bem, na minha Não conta. é a sua o Santos conta, essa aqui se é a rebaixou. da bancada. Então é 3 pontos, é isso, né? Não. Perdi Não, agora. acho que é 1 um ponto aí. A maioria 38, olha só, gente. O Santos, o número mágico 46, com 45 escapou 1. O Santos, de acordo com a projeção dos próximos jogos, ficou com 38 pontos. Tomara que a gente erre todos esses palpites aí, né? E eu quero, nessa sequência, falar já do Palmeiras, que o Palmeiras agora, ó, regalou o olho aí com a derrota do Botafogo. Vamos ver como é que foi esse Palmeiras. Esse Palmeiras, é isso, Chile? Vamos ver. Palmeiras 1, Bahia 0 e o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu. Vou passar a classificação. Na tela, põe pra rolar. Ontem, Palmeiras 1, Bahia 0, gol do Veiga. Palmeiras e Bahia se enfrentaram no Allianz Parque e o Verdão teve a primeira chance com Breno Lopes. Richard Rios arriscou de fora da área. Mas o chute de média distância é com ele, Rafael Veiga. Bela jogada de Hendrick, que sofreu a falta. O árbitro deu vantagem, aproveitada pelo camisa 23. O meia da seleção brasileira quebrou um jejum de 10 jogos sem marcar. Segundo tempo, continuou dando só Verdão. Murilo arriscou de fora da área. E deu um lindo passe para Breno Lopes, mas o atacante parou em Marcos Felipe. Arthur e Marcos Rocha também desperdiçaram chances claríssimas. E ficou nisso. Palmeiras 1, Bahia 0. Terceira vitória seguida do Porco no Brasileirão. E na próxima rodada, o Palmeiras encara o líder, Botafogo, no Rio. Bom, tá aí, ó. Acabou agora. Cuiabá venceu o Botafogo. Como fica a classificação pra gente olhar, porque o Palmeiras está crescendo no retrovisor. O campeonato pode mudar de figura nesse momento. Vamos lá. Atenção.
Não, primeiro a classificação, Chile, por gentileza. Depois a gente vai repassar os próximos jogos Palmeiras e Botafogo. Que, aliás, é o Vamos próximo lá. confronto, Olha lá, né, Garrafa? Botafogo 59, é o líder. Palmeiras 53, o Botafogo tem um jogo a fazer com o Fortaleza. Então, nesse momento, são 6 pontos. Jogar com Fortaleza não é da tarefa das mais simples Mas também, ficou não. lá pra frente. Ainda mais o Fortaleza buscando a vaga na Vai ter o Libertadores. confronto agora. O próximo jogo é o Palmeiras ganha- confronto Palmeiras e Botafogo. Palmeiras pode chegar a 50, ficar 3 pontos Mas com o o Botafogo com um Flamengo jogo a também menos. tem um jogo a menos. Tá? Flamengo também tem um jogo a menos, vai para 53 também. Olha como é que fica o negócio. Vamos focar aqui no Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o técnico Abel algumas rodadas atrás, quando ele começou a poupar jogadores e tal. É quase um turno atrás, Garrafa. Não é? Foi no primeiro turno quando o Palmeiras, acho que a gente vai ver quando o Abel meio que, vocês vão dizer que jogou a toalha, não é isso? É, o Abel fala que o Botafogo, lá atrás... Primeiro turno, derrota do Palmeiras em casa pro Botafogo. Vamos ouvir o que pensava o Abel sobre o Botafogo ser o campeão brasileiro? Será que o Palmeiras tinha chance? Porque o Abel estava poupando muito em função da Libertadores. Vamos ouvir o Abel. O que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, né? Porque se vocês abrirem as estatísticas, expectativa de gol, posse de bola, remates, tudo. Mas isso não conta. O que conta é meter a bola lá dentro. Isso depois é que faz a diferença. Se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade, se foi preciso sofrer. Não. Conta é resultado. E hoje dar os parabéns ao nosso adversário, que ganhou e continua em primeiro, com tudo para continuar em primeiro. Aqui sabe vencer o campeonato. Os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão. Sonora não é de ontem. Essa sonora foi quando o Palmeiras jogou com o Botafogo. Perdeu pro Botafogo. O Abel já dava parabéns ao título. Olha a situação como mudou. Você viu a tabela. Ontem, com a vitória e ainda sem saber, obviamente, do resultado do Botafogo, que foi hoje. Mas peraí, o Abel ele não jogou a toalha. Muita gente interpretou isso. Nessa mesma entrevista, ele fala que o Palmeiras ia brigar até o último jogo. Tudo bem. É a obrigação, na mesma eles são pagos pra isso, Silvestre. Mas ele não jogou a toalha, que nem alguns falaram aí. Ah, jogou a toalha. Não, ele falou. Às vezes ali ele quis tirar o peso Também ali do tem Palmeiras isso. pra Ele tentar... Mas não pode falar, né, Ceará, lá atrás. Ele pode estar jogando pra galera. Não, entregamos o o campeonato. Abel é um cara muito experiente, um grande treinador. Ele não estudou história, então ele se confunde um pouco quando ele fala de Brasil. Isso é bobagem, ele não sabe história, não é o negócio dele. Mas ele é um grande treinador, tá? E o Palmeiras, atenção, está longe de entregar. Muito longe de entregar. E o Botafogo, embora tenha perdido hoje, também está muito longe de entregar. Tenho minhas dúvidas. Vamos ouvir agora o que o Abel disse ontem. Ontem, sem saber do resultado do Botafogo. Vamos ver. Foi perguntado para ele sobre título. Lá atrás ele falou, quero dar parabéns ao Botafogo, e ele poupando para jogar a Libertadores. Aí perdeu a Libertadores, as coisas estão mudando e perguntaram para ele. E o título, Abel? Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Bela jogada. Opa. Isso, não vou estar a repisar sobre isso, é um jogo de cada vez, faltam agora 9. Temos um bom jogo já contra o Botafogo e um jogo de cada vez até o fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até o fim. Um jogo de cada vez para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo. Palmeiras está na briga, galera. Essa é a questão. Palmeiras vivo no campeonato. Lógico que tá na briga, não tem nem dúvida. muito na briga. Ô, Garrafa, pra mim o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio estão na briga. Matematicamente e futebolisticamente também. Até porque na prática o Botafogo caiu muito de produção. Muito depois que saiu lá aquele treinador lá fraco. Depois que ele saiu, o time caiu mesmo de produção, né? E o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, eles estão subindo, quer dizer... Tem que abrir o olho, porque eu acho que tá todo mundo na briga desses Cresceu no retrovisor, gente, do Botafogo? Primeiro o Botafogo não vai entregar, mas caiu um pouco de produção, mas não vai entregar. É um grande time. O Botafogo joga muito. Entendeu? Joga muito. Mas não pode perder pro Cuiabá, Ceará. Não, pode perder sim. Emocionalmente Cuiabá... essa vitória vai ter um peso. Esse jogo vai ser muito decisivo. Não, se o Palmeiras ganha do Botafogo, arranca... Nesse confronto aí, o Palmeiras encosta. Vai decidir. É o próximo jogo, né? Se o Botafogo ganhar, praticamente dá o título pro Botafogo. O Palmeiras, o cara pensa que esse treinador tá dormindo.
Esse treinador é um avião. Eu também acho isso Entendeu? aí. O avião da presidente. Ele falou da boca pra fora. Olha aqui, ó. Essa conversa dele é conversa de Tá, malandro, rapaz. vamos para outra dinâmica. Tá parecendo a escolinha do professor Garrafa hoje. Vamos lá. Próximos jogos do Palmeiras e do Botafogo. Então, eles se encontram na próxima rodada. Sim. Diferença nesse momento de 6. Confronto. Confronto. Aí, ó. O Botafogo tem um jogo a menos, lá no Rio. O Botafogo, imagina a pressão que vai estar nesse É a Botafogo. final do Ô, campeonato. Garrafa, o Quarta-feira. Botafogo tá vivendo um momento para entrar para isso. O Botafogo não ganha nada importante desde 95, é isso? Eles estão, assim, desesperados para conquistar Isso o vai título. atrapalhar. O Botafogo pode atrapalhar. O Botafogo tem um ótimo time, é um time muito forte fisicamente, mas a pressão psicológica pode fazer o Botafogo perder para ele próprio. É isso, não. Acho que não. Pode, eu disse pode. Eu- É preciso tomar muito cuidado. O botafoguense sabe o que eu tô falando. Os ex-jogadores, o que pensa a boleirada, né? Na época de vocês olhavam mais tabela do que o pessoal de hoje, isso é a verdade. Quando os caras olham, pô, o Palmeiras, com essa força que tem o Palmeiras, chega e cresce no retrovisor e o próximo jogo é Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras entra muito mais confiante para esse jogo, na minha opinião, porque o Botafogo perdeu uma chance de distanciar nesse jogo e o Palmeiras ali, eles entre os jogadores, é o jogo da vida. É o jogo, perdemos a Libertadores, não vamos perder a chance de encostar nos caras. Então, E o Botafogo extremamente pressionado. e o Palmeiras vem nessa crescente com essa mudança de esquema tático, que deu resultado aí nos dois, Os três zagueiros. nesses dois últimos jogos aí. E eu acho que o Palmeiras vem muito forte para esse jogo aí. Miller, a boleirada vai pressionada, o Palmeiras vai muito gigante para esse jogo. Sem dúvida nenhuma que a pressão ela aumenta muito, né? Claro, né? Positivamente pro Palmeiras, né? E aí essa pressão para cima do Botafogo, quero ver como é que eles vão reagir nessa pressão, porque sem dúvida nenhuma, você perder para Cuiabá dentro de casa é uma vergonha. Já bate a desconfiança, né? Independente do bom time que o Silvestre falou, que realmente eles têm, Sim. tem um bom time mesmo, Tem. né? Mas perder para Cuiabá, você está querendo dar um título para outro. Então acho que o Palmeiras vence o Botafogo lá. Então olha lá, ó, vamos seguir a dinâmica aqui, ó. Então 59 Botafogo, 53 Palmeiras. Como é que vai ser lá esse jogo? Quem vence, como é que fica, Silveira? Vamos lá, palpite. Palpite cravado? É, O Palmeiras ganha. Palmeiras plano, ganha. Abel vai tirar um plano da manga. Palmeiras ganha. E vai embolar tudo. Roger, Botafogo. Botafogo. Eu acho que o Palmeiras ganha. Palmeiras ganha. Miller, Para mim o Palmeiras ganha. Bacégio, Pra mim dá empate. pra mim dá Palmeiras. Então o Palmeiras pularia pra 56. Pode mudar lá, Chile? Ficava menos 3. Fica 3 pontos, lembrando que o Botafogo tem O jogo um a jogo a menos. Vamos lá. Aí os próximos 3 jogos. Pode mudar lá, Chile, 56. Ele vai mudar e a gente já vai pro próximo jogo. Então, vamos ver quantos pontos o Botafogo faz. 56, 59. Botafogo e Vasco da Gama. O jogo é fora de casa, São Januário. Não é São Januário, eu tava vendo na tabela. Mas vamos que em frente. Não é Raulino, no tapetinho. Mas faz diferença, Mas pô. tudo bem. Não é no tapetinho, Tá mas... bom, Silveira. Por que não é em São Januário? Não, Mas isso, enfim. né, enfim, é isso. Fala quantos pontos vai somar, É, Silvestre. Silveira. Botafogo e Vasco. O Botafogo ganha o jogo. Botafogo e Vasco ganha fora de porque eu acho casa. que o Vasco vai cair Deve pra ser no segunda Raulino divisão. Oliveira. Botafogo ganha. Botafogo ganha. Botafogo. Botafogo ganha Botafogo fora. ganha do Vasco. Fogão ganha. Fogão, tá bom. Eu ia de empate, mas deu 3 pontos pro Botafogo. Chile, 3 pontos, 56, vai a 62. Aí você quer fazer Grêmio? Faz os 3 do Botafogo, Chile? Vambora? Então vamos lá. Grêmio em casa, gente. Botafogo e Grêmio. É um recorte de 3 jogos. Silver. Empate. Empate, Roger. Empate. Empate. Eu vou no Botafogo. Botafogo, Miller. Pra mim é empate. Empate. Eu vou de empate também, Eu vou de Bacete. Botafogo. Então deu empate. É empate, 4 3 empates. empates, 4 empates, deu empate. O Roger vai me ajudando aí. Então é mais um pontinho. 6-3. Daqui a pouco a gente vai ver o Palmeiras no recorte de 3 jogos. Aí é o Bragantino fora. Bragantino fora, eu vou abrir a votação. Empate. Bacégio. Bragantino. Bragantino, Miller. Pra mim o Bragantino vence. Bragantino, Roger. Bragantino. Bragantino, Silvestre. Empate. Já deu o Bragantino. Então o Botafogo para em 63 nesse recorte. Vamos aos recortes do Palmeiras, depois de ter enfrentado o Botafogo. Clube Atlético Paranaense no Allianz. Miller. 3 pontos. 3 Palmeiras. pontos, Bacégio. Palmeiras. Palmeiras. 3 Ceará. pontos. 3. Roger. Palmeiras. Ih, Palmeiras, Silver, Palmeiras. 3. Silvestre vai votar como? Ele tem o porta-retrato do Abel, porra. Ele vai votar no Palmeiras. 3 pontos. Você não tem o... Eu tenho o porta-retrato da minha filha, cara. a Ô, Maria produção, Carolina. pega por gentileza lá.
Pede pro primo, pede lá, o pessoal pegar lá, o que tem na mesa do... Traz pra mim aquele negócio. Eu não tenho mesa aqui. Você tem sim. Eu Traz não lá pra tenho mim. mesa. A hora que chegar aqui, a hora que chegar me avisa. Que mesa Ele tem que eu porta-retrato do Abel, na casa dele e aqui mesa também. aqui. Atlético Eu chego na mesa que tá livre na Então, redação. Atlético Paranaense, Palmeiras foi mais 3 pontos. Já computou lá, Chile? Já. Flamengo e Palmeiras, o jogo é no Rio. Aí esquece. Aí dá Flamengo. Da Flamengo? Miller? É um confronto, o Flamengo tá subindo com o novo treinador, o Flamengo vence. Flamengo vence, Ceará? Aí eu acho que o Flamengo ganha também. Flamengo ganha. Mengão, 3 Mengão, pontos. jogou lá, tal. Silver? Empate. Eu também vou empate, mas deu Flamengo. Então o Palmeiras não pontuaria. Internacional no Allianz. Eu já abro com 3 pontos, vitória do Palmeiras. Eu também. Soma aí Silver? meu voto Palmeiras. também. Palmeiras? Palmeiras. 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 Então mais 3 pontos. Foi 5-9, vai a 62. Rapaz, um pontinho 62 cai. Na nossa avaliação, projeção É um exercício aqui, de um exercício de imaginação, imaginação. 1 ponto de diferença, ainda com um joguinho pendente. Eu tô com uma dúvida aqui. Manda. Você tem um retrato do treinador na sua cabeceira? Espera aí. Chegou? Primo, chega, traz aqui, primo, por favor, traz aqui. Porque eu falo as coisas. De animal com todo eu carinho, falo tá? as coisas, vocês acham que eu tô inventando. Aí. Dá uma olhada aqui, Carlinhos. Isso aqui veio direto da mesa do Silvestre, ó. Tá bom. Quer ver? Dá uma olhada. Não, pera aí. Ó, tava na mesa dele Silvestre? e é em dose dupla. Que é frente e Tá? verso? Frente e verso. Isso fica na mesa do Pra ele não Alexandre enjoar. Silvestre. Quando ele enjoa, ele troca o Tá? lado. Olha, se tiver- Quando ele enjoa, ele troca. Olha, se você- E a semana que vem vou trazer o que tá na casa dele. Daqui, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho mesa na redação, eu sento na mesa que está Põe livre, aqui. Repórter não tem mesa aqui na Põe redação, aqui, deixa não que a aqui. gente não tenha lugar para Mas sentar, qual é? Mas mas qual não é? Dá licença. E tem outra, esse porta-retrato aqui Dá licença. é do Zé Paz. Não é verdade. Tiraram a foto do seu Mentira. filho, tiraram a foto da Semana sua que- esposa e colocaram a foto do É Abel melhor Ferreira, que pra admitir. mim Daqui. é um... Pra que mentir? O melhor técnico daqui, da América Latina. por gentileza. Da América, do nosso Por gentileza. continente. Ele é A torre tá maravilhoso. pedindo. Vamos deixar. Mas eu não Com tenho... licença. Não, você vem com essa Vamos palhaçada. deixar como Pode fica na deixar. sua mesa. Não fica na minha mesa. Pode Vamos começar a ficar a partir de agora. Vamos Não tem deixar. problema. E a semana que Não vem tem problema. prometo que vou trazer o que fica no criado mudo lá. Tá? Criado mudo, cara. Vou trazer. Tá bom. Você tá falando. Entendeu? Rafa, Não se usa mais criado Eu sou mudo. fã do Abel Se Ferreira, soubesse- eu sou fã do Abel Se ele Ferreira. tivesse um Mas eu não porta-retrato tenho do Tele Santana... É, tudo bem, né? Esse Mas tá ali. eu teria, tem o O retrato eu tá ali. consertei o Miller, grandão O também, Ceará, do Careca. acho que a bancada, não sei quem que falou sobre o esquema novo Do Raí, do Palmeiras do aqui. Rogério Foi o Ceni. Roger, né? Isso. Então o Abel fala sobre esse esquema novo do Palmeiras, com o Veiga um pouco mais à frente, 3 zagueiros. Que técnico. Vamos ouvir, olha lá. espetacular. Tá vendo? Esse cara. Não o para lá. porta-retrato não é meu. Ah, você veio zoar, agora você vai ter que ouvir. O porta-retrato não é meu, mas esse cara é um monstro. Aí, ó. Ele é Corta, uma das corta, maiores corta, revelações corta, de treinador dos últimos Você quer ouvir o seu tempos. treinador? Vamos ouvir o técnico do Palmeiras falando sobre a nova função do Veiga e o Miller vai vir aqui para o campinho para explicar esse Palmeiras com 3 zagueiros, 2 atacantes e o Veiga na frente. Na tela o Abel explicando que o Veiga estava meio triste. Pois não, Abel? Andava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos 3 anos, pelo menos desde que eu estou aqui. E há críticas que nos deixam magoados. E acho que ele sentiu isso. Daí ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio. Mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo, porque ele já está no Palmeiras acho que há 8 ou 9 anos. Passou um período muito difícil aqui no início, como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam, mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda, e é muito bom para ele voltar, para lhe dar confiança, mas a qualidade que ele tem que entender que tem que ser um jogador de servir os dois da frente, de rematar e de fazer golos, e é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte a fazer golos para se animar. Tá aí, Miller, vem pra cá. Vou mostrar aqui, né, como o Abel tá montando esse Palmeiras com 3 zagueiros. Chega pra cá, Miller, tá aqui, ó. Ele falou que o Rafael Veiga tá triste? Tava triste porque não tava rendendo bem. O que ele fez? Ele colocou o Veiga mais à frente, que ele entende que o Veiga mais perto da área ajuda os 2 atacantes, não é? E fica mais perto e ele fez o gol. Quando ele chegou, Abel,
ele jogava com 3 zagueiros, lembra? Sim. No primeiro ano dele, ele jogou exaustivamente com 3 zagueiros. Aquele garoto jovem da base, bom jogador. Ele jogou bem aqui na esquerda. Não tinha o Piquerez ainda, era o Vinha. Era o Vinha. Né? Agora então, tem o Piquerez aqui, ó. O Gomes, o Murilo. Luan. O Luan que entrou agora, faz o 3. Luan, Gomes e balanço, Murilo. né, ó. O Marcos Rocha ou o Luan vem pra cá. Não, ontem jogou o Mike, né? Então, Mike, automaticamente, com 3 zagueiros, fica um corredor pros 2 alas, né, no caso. Perfeito. 2 laterais aqui, né? avançarem. Vai o Mike e vai o Piquerez. E eles fazem isso perfeitamente. Muito bem. Até porque o Palmeiras, como eu falei, é um time de longa. Porque tem jogadores de velocidade na frente. E os laterais têm velocidade. Tem que colocar o Abel na beira do gramado aqui chutando um copinho d'água, tá? Tá certo, tudo bem. Então o que acontece? Vamos começar nos 3 zagueiros. Tá bom. Os 3 zagueiros, o Luan, ele tem muita técnica. Eu gosto muito do Luan. Luan, Piquerez e Gomes. Não. Luan, Gomes e Danilo. Murilo. Quer dizer, Murilo é um de mais, tem mais força, já está acostumado na posição o aqui. Gomes dispensa a apresentação. O Gomes não pode sair daqui, senão aqui ele é um outro zagueiro. Aquele é o Gomes. Aqui ele não é mais o Gomes. Por isso ele tem o Luan. Exatamente. Então, e libera. Aí você vai tumultuar a nossa coisa. Estão derrubando o Abel. Vocês querem derrubar o Abel. Aí ele libera o Mike. Libera o Mike, porque qual que é a força do Mike? Na frente, ele cruza muito bem o Mike. E o Mike também faz por dentro aqui pra ajudar, porque ele empurrou o Veiga pra lá. O Mike tá jogando muita bola, o Mike. Mais que o Marcos Rocha, que depois da contusão ele não voltou ainda o Marcos Rocha do passado. E o Piquerez, ele tá absoluto aqui, muito melhor que o Vinha. É um lateral que para mim tinha que ser titular da seleção uruguaia. Tá muito bem na posição. O que ele faz? Onde ele falou do Veiga, né? Sim. O que acontece, Rafa? No futebol de hoje, que se toca exaustivamente, troca passes com o zagueiro e com o goleiro, se eu jogasse hoje, eu não seria o Miller que eu sou hoje. Que ficar trocando bola com o zagueiro. O Veiga estava jogando mais ou menos aqui. Exatamente. Ele liberou agora. Ele era o terceiro volante. Sim. O Abel tá certo. E longe da área. O Abel tá certo. Aqui ele vai produzir o quê? No potencial dele, ele chuta bem, ele passa bem, ou seja, a bola vai chegar com mais qualidade para os atacantes. Tem o Hendrick, o Breno Lopes, ou o Rony quando tá jogando, ou o Flaco. Exatamente. 2 atacantes. Então, o que o Veiga fez ontem? Ele flutuava nas costas dos volantes do Bahia. Ele matou o time do Bahia ontem. E o gol saiu exatamente aí nessa posição. Exatamente. Ele chegando, mas ele já estava aqui. Quando o Hendrick faz a jogada e sobra pro Rafael Veiga, ele estava aqui. Se tivesse talvez posicionado como anteriormente, tá longe da área. Aí é ponto pro português. Exatamente. Então eu acho que o Abel foi muito bem colocar o Veiga aqui, porque ele está explorando o quê? O potencial do Veiga e qualificando a bola para os atacantes. É isso aí, então ele foi muito bem nessa sacada aqui, o Abel, de colocar o Veiga aqui nas costas dos volantes do adversário, que ele mata, porque o Veiga não fica parado aqui. Ele sai aqui, né? Aquele esquema, né? Com a entrada do Luan, ele dá esse conforto. O meio de campo não está desguarnecido. Exatamente. E o Luan tem a qualidade no passe. Exato. Ele é muito técnico, quer dizer, então... Ele ganha em qualidade, em marcação e ainda ganha com o Veiga lá na frente. Ele ganha aqui um zagueiro volante, que joga muito bem tecnicamente, e ganha lá na frente com a qualidade do passe do Veiga. É isso aí, jogador. Traz o Abel pra mim de volta. Opa, vamos levar. Leva o Abel, ele quer o Abel lá. Deixa aí o Abel. Gente, vocês elogiaram, hein? Em cima disso, dessa explicação que o Miller fez, dessa avaliação lá, Ceará, Roger, gostaram? O Abel foi um acerto do Abel nessa mexida. E sobrou, inclusive, pro Rony. O Rony tá colocando a bundinha no banco, né, gente? Eu vou ser sincero numa coisa, cara. Eu aprendi com o Tele Santana, o Tele me falou um dia, Miller, falou assim, Ceará, goste de pessoas no futebol. Não goste tanto de time de futebol, não precisa torcer, goste de pessoas, de olhar o jogo e falar, esse cara aí. Então, o Rafael Veiga, para mim, é o melhor jogador que eu vi jogar nos últimos tempos. Eu não compreendo o treinador da seleção brasileira não colocar ele para jogar. Você entendeu? Eu não compreendo. Eu vivi 42 anos dentro de campo de futebol, né? Você sabe disso, você também. E eu não compreendo o treinador da seleção brasileira não jogar com o Rafael Veiga, que para mim é hoje, digamos, tem 3 grandes jogadores do Brasil. Ele é um dos 3 grandes jogadores do Brasil. Por isso que ele dá tão certo no Palmeiras, porque ele é brilhante, passando,
ele é brilhante chutando de fora da área. Ele em bola parada é brilhante porque sabe onde coloca a bola. Ele é um jogador extremamente inteligente. Ele é completamente fora da curva. Miller, tô errado, velho. Ele é completamente fora da curva. Esses são ex-jogadores, eles sabem o que eu estou falando. Ele é completamente fora da curva quando se fala de um jogador de futebol brilhante. O Palmeiras precisa dele e não pode deixar ele triste. E tá fazendo a diferença agora. Eu vou mudar para o São Paulo, mas o Roger vai falar desse Palmeiras. Só um espetáculo nesse sistema. O principal, além do posicionamento do Rafael Veiga, é o Luan. Porque o Luan ele salta como um primeiro volante na construção de jogada. É muito parecido com o que o Guardiola no City fez com o Stones, que o Stones é um zagueiro, só que ele ensinou o Stones a jogar como volante na construção e fez muita diferença. O Abel a gente sabe que é fã do futebol, do estilo do Guardiola, então pode ter sido uma ideia que ele pegou de lá e adaptou o Luan nesse esquema aí. E o Luan, como o Miller falou bem, tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, tem uma boa bola longa, então isso fez muita diferença aí a favor do Palmeiras nesse novo esquema. E acrescento rapidinho que o Veiga vingou pra valer no Palmeiras quando o Abel chegou. Aí. Ele vai ficar com esse quadro. E colocou o Veiga pra jogar no lugar certo. É verdade. Eu tô falando alguma mentira. Ele é São Paulino mesmo, Gá? Eu tô falando, eu sou São Paulino doente, mas eu falo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo. Você tá certo. Ele vai chorar com esse porta-retrato. Mas a gente tem presentes, é isso, você não pode ficar Baceli? muito emocionado. Temos, vamos lá, já vamos liberar todos os presentes de uma vez, Bora, Rafa, presente. E aí vamos falar do São Paulo, hein? O kit Cinete das categorias de base do Juventus da Moca vai para Maria Lourdes Soares, nossa telespectadora, parabéns. A camisa da Gazeta, mais a bola e mais a camisa do Santos vai para o Murilo Fogagnoli e a camisa do Botafogo vai para o nosso telespectador Júnior Roque. Aguarde o contato da nossa produção essa semana. Bom, vamos na tela então com São Paulo. São Paulo 1, Atlético Paranaense 1, hoje lá na Arena da Baixada. Na tela, Chile. Atlético Paranaense e São Paulo, e com só 6 minutos no relógio, a lei do ex prevaleceu, dessa vez na assistência e no gol. Vitor Bueno, ex-tricolor, fez o cruzamento na medida para Pablo, também em São Paulo, cabecear e mandar a bola para o fundo da rede. 1-0 Furacão. Mas dá uma olhada, levou só 3 minutos para o time de Dorival reagir. Wellington Rato cobrou o escanteio e Pablo Maia, com liberdade, subiu e cabeceou para o fundo do gol. 1-1, com direito a um gol para cada Pablo. Aí, meu amigo, o Vitor Bueno até arriscou um chute forte de fora da área, mas parou em Rafael. Do outro lado, Erisson tentou um chute cruzado parando na defesa de Bento. O Canóbio tentou a dele, mas também ficou na defesa do goleiro São Paulino. Segundo tempo valendo, e o Canóbio disputou a bola na linha de fundo e, na hora de finalizar, viu a bola passar pelo gol. E apesar das chances criadas pelo time paranaense, nenhuma delas foi o suficiente para ampliar o placar. E ficou nisso, Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1. Miller, São Paulo não venceu fora de casa, continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Por quê? Olha, Garrafa, porque o São Paulo está até agora comemorando o título da Copa do Brasil, né? Já pagou a temporada. Então, acho que até dentro de casa, o São Paulo tem tido uma morosidade, assim, na prática, assim. Hoje, por exemplo, o jogo, ainda bem que os 2 gols saíram no primeiro tempo. No começo do jogo, nos primeiros 10 minutos já estava 1-1. Porque depois o jogo, tecnicamente, foi fraco. O jogo prometia, né? Exatamente. Aí você vê que pegada, carrinho, voadora, quer dizer, então, o Atlético Paranaense, que lá joga muito bem, hoje fez um jogo ruim. Quer dizer, então, de qualquer maneira, o resultado para o Atlético Paranaense foi ruim, mas para o São Paulo foi bom. Sem Lucas e Caleri também fica um pouco mais difícil, né, gente? Com certeza. O Lucas, acho que é o fator muito determinante para o São Paulo. Hoje o Lucas no São Paulo é 50% do São Paulo. E aí, com a ausência do Lucas, o São Paulo perde muito. E aí já não vinha bem mesmo com o Lucas jogando fora de casa, e sem o Lucas aí
diminui muito aí o poderio ofensivo do São Paulo. Ceará, 7 pontos acima da zona de rebaixamento, não precisa se preocupar não, né? O preocupa. O negócio é assim, que não é questão da preocupação, é questão de jogar e a torcida falar assim, pô, que timaço, meu time, pô. Cara, eu não entendo como é que o técnico do São Paulo, ou ele tem que falar, porque o Pica-Pau é um cara sensacional, eu conheço há muitos anos, eu gosto dele pessoalmente. Por que ele não põe o Rames Rodrigues para jogar? Ou esse cara joga, ou esse cara vai embora, porque o tamanho de jogador que ele é, o que já foi, digamos assim, ou ele joga, Tava jogando, ou né? ele não Hoje joga. Então, tava jogando, não produziu e aí o Dorival tirou. Hoje ele só entrou. Só entrou. Só entrou. Aliás, ele só tá entrando e Ele já só faz tá um entrando. Pô, Não, teve bola na especifica- lateral que ele espe- deixou passar a especifica- bola pra fora. Especificamente hoje, Garrafa. Tava dormindo, Hein, Ceará? hein? O Dorival colocou o Rames, mas nem deveria ter colocado. Não. Porque ele passou vergonha hoje. Porque vergonha. ele não pegou na bola, pô. Viu Os caras a estavam bola? 200 por hora, ele é 10. Foi isso mesmo. Vamos rápido intervalo Ó, a foto comercial. da cabeceira aqui, ó. A foto que eu tenho na cabeceira. Nós vamos mostrar semana A que foto vem. que eu tenho na Vamos lá, cabeceira. rápido intervalo comercial, voltamos Aqui, ó. já. Aqui, ó. Enquete, Bacégio. Vamos lá, a torcida do Palmeiras ainda pode sonhar com o título do Brasileirão. Para 66% da nossa audiência, sim, Palmeiras ainda pode sonhar com o título. Roger, muito obrigado. Samba Gol na Rádio Transcontinental de segunda a sexta, às 7 da noite, com todo o timaço lá. Estamos lá nessa? Estamos lá nessa. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo do Samba Gol. Estive com o Miller hoje no evento lá, tava a Zaqueta, tava legal. o Alex lá, todo mundo lá. Um grande beijo para todo mundo lá do Samba Gol e tamo junto. Ceará, muito obrigado. Muito obrigado você, uma honra muito grande. Se tivesse uma Miller, honra, Silvestre, Tchau. Bacégio, tem um minuto Tamo aí, junto. diretor. Ó, o Silvestre vai sonhar com o Abel hoje. Que Vai dormir, sonhar com o ele vai Abel. Quem dormir- ganha o Brasileiro, Miller? Quem ganha o Quem ganha o brasileiro? brasileiro, Miller? Palmeiras. Palmeiras. Ceará, quem será campeão brasileiro? Ah, o Palmeiras tem grande chance. Palmeiras. Roger. Botafogo. Aí, o Silvestre, Silvestre. vai dormir com a foto do Abel Não, hoje. Hein? Palmeiras. Silvestre vai perguntar. Pra mim também, Palmeiras será campeão brasileiro, hein? Vai dormir na sala, porque a mulher dele não vai deixar ele Amanhã, dormir na sala. A minha mulher é que tá no porta-retrato de Amanhã, casa. Gazeta Esportiva com Michele Janela e todo o nosso time. E você, claro. Aqui, ó. Um abraço, Aqui, ó. obrigado Mostra pelo aqui, carinho ó. da Mostra audiência. aqui, ó. Ah, não Mostra é. não mostra Esse não, aqui mostra é do não. Abel, Sério, é do Abel, é do Abel, ó, Abel, ó.